Ife, neste dia 5 do... Não? Que data estamos, seu Michel? Que data estamos, seu No dia Michel? 11, Fábio. 12 do 3? 12 do 3 de 2025. 12, jueves 12. Quinta-feira, muito bem. Muy bien. Boa noite, seu Michel. Quem Buenas temos hoje, noches. seu Buenas Michel? noches. Bien acompañados Bem estamos, profesor. acompanhado. Muy bien Ele é acompañados. professor, biólogo, aracnólogo e ainda percussionista ainda. Estamos aqui com Músico de todo, ¿no? João Anacleto Bittencourt. É um prazer te receber, João. Um grande amigo nosso. O prazer é meu, sabe, de poder estar aqui com vocês. E, nossa, né, nesse momento assim, de poder conversar e contar coisas, conversar principalmente sobre ciência, né, natureza, biologia. Ah, isso que nós vamos Deu falar hoje, espaço bastante sobre Profesor, essa a área. todos vocês e a todos os ouvintes, aí, a nossa Aham. audiência, né, melhor dizendo, a Isso, audiência. isso, começamos as... Perguntou se eu era más professor. profesor que... ¿Cuál es más tu É, profesión? eu me formei, na verdade, eu me formei no curso de ciências, sou formado em ciências com habilitação em biologia, né, onde a gente pode trabalhar com ciências biológicas, química e física. Né. Aham. Não fui formado no curso de ciências biológicas como existe hoje. Aí depois, o curso foi passando por muitas reformulações, aí surgiu o curso de ciências biológicas. Né. Aí sim. Mas tá, aí, então assim, na época, o mercado de trabalho que Es más para ubicar a la gente, ¿viste? era mais para dar aula, faltava Faltaban profesores. Educadores. educadores da área Como de todo lado, ciências como biológicas. Tanto é que no quinto semestre, né, eu já comecei a missionar, porque faltava educadores. Né. Eu era Estabas estudiando y estudando eras já profesor licionando, simultáneamente, faltava. porque ya a esa altura ya podías dar clases. Licionando em colégios públicos, estaduais, né, e depois particulares também. E sempre Mas tivesse... hoje a biologia tomou outros rumos, né? Abrange muito mais. 98, 2000 para cá, né? Na verdade, ela foi tomando Grandes descubrimientos y el cambio de... Abrange hoje bastante. tem outros campos, né? Tem outros campos, né? Hoje mesmo eu trabalho com educação, com pesquisa e com a consultoria ambiental, né? Hoje tem Então, como estávamos falando, tu foste professor em 95 do curso eu Santana, comecei a né? dar aula em 95, 92. 96, né? 92. No curso Santana eu entrei em 1994. Com o curso Santana, o professor Mário Santana, né? Nós éramos Sim, colegas sim. no Colégio Santanense. Aí uma colega nossa, uma bióloga, Tatiana, Abajo la vuelta, ¿no? isso, aqui pela Conde, né? Pela Conde mesmo, isso. Un poquito más por Aí Curso uma tradicional. colega foi embora e o Mário Santana me convidou para dar aula no curso Santana, em 94. Fiquei trabalhando um bom tempo no curso para vestibulares. Mas eu trabalhei em outros cursinhos também. Sim, Né? um curso tradicionalíssimo ali. E só tinha professores feras, né? Ah, eles tinham uma forma, uma didática totalmente diferente para dar aula, né? Chamavam o pessoal, atraíam o pessoal, porque antes tinha aquela imagem do professor muito calmo, muito reservado. E eles não, eles eram divertidos, eles conversavam bastante. A aula era bem dinâmica, né? Era impressionante. O pessoal, assim, ó, adorava aquela época, assim. O pessoal se motivava muito com as aulas. Então vamos, estamos hablando. 95, 96, que a gente Aí no foi... curso Santana, 94, 95, Isso. 96, 98 também. 30 años. Aham. Mais ou menos por aí, né? A gente ficou trabalhando. Depois eu saí, fui estudar fora, depois voltei. E te formaste pela Urcamp. Eu sou Urcamp. formado pelo Urcamp. Pela Urcamp. Pelo Urcamp. A única universidade que tínhamos aqui, né? Hoje, graças a Deus, temos várias agora, né? Mas antes era E só uma, né? eu concluí o curso em função que eu consegui um crédito educativo na época, né? Porque a mensalidade era muito Era alta. muito caro. Eu comecei, muito na caro. verdade, estudando na ASPES. Sim, que era Na mais antiga antiga, que era Aspes, mais né? antiga. Era mais antiga. Aí depois a Aspes entrou, fez um acordo com o Camp e a Camp assumiu aqui o Assumiu a projeto bronca. e o curso passou a ser do Camp. Da Urcamp. Traz un poquillo más O microfone? Aí fica mais. Aí. Aqui? Perfeito, perfeito. Tá. poquillo más para cima. Perfeito. Pra cima aqui Perfeito. também? Só a pontinha aqui, levanta Assim. um pouquinho. Que aí ele já fica no prumo. Aí. Perfeito, perfeito. E Sim, aí, porque aí depois a gente continuou pelo Orcamp, né? Nós Urcamp. nos formamos pelo Orcamp, né? que era tradicionalíssimo aqui, né? Bagé, aqui também. Bagé, Ah, e a sim. gente que É. entrava até É, o Sim. curso- Isso, A minha turma foi em exatamente. 1990, né? 90. Isso. Era um curso que estava ainda começando a tomar uma forma de um curso para formar profissionais para trabalhar com a natureza, né?
Aí em 1992 teve a Eco 92, né? Sim, Foi a primeira famosíssima. grande conferência internacional sobre clima, E ambiente. biodiversidade, meio ambiente. E aí começou essas questões, né? Impacto na biodiversidade, impacto no meio ambiente, restauração ambiental. Bom, e aí tá. Aí Começou a profundizar, né? Sim, Aí sim. começou a surgir muitas Sim. outras formas do biólogo trabalhar, né? Aí começou curso de especialização, né? Eu fiz um curso, um pós-graduação, que era o campo com extensão com a PUC em Porto Alegre, depois. Ah, e aí começasse a fazer o Sim, aí eu intercâmbio. comecei trabalhava com plantas, né? Sim, Eu gostava muito de botânica, né? botânica, que é uma. Quando era É um ramo da biologia. aluno da graduação. Mas durante a meu pós-graduação, eu fui aluno do professor Gervásio de Carvalho, aqui da PUC, que era um entomólogo, né? Que trabalhava com insetos do Sim. pampa, da pradaria. Aí ele me mostrou o mundo dos artrópodes. Agora já vamos E eu me entrar encantei nessa. no mundo dos Isso. artrópodes. Né? Como surgiu essa Claro. história com as aranhas? Com aranhas. Bom, foi Aracnologia, pode ser? Foi por aí, então. Pode Eu ser? comecei a trabalhar, conheci o mundo dos artrópodes, né? Animais que Sim, vivem sim. no pampa, na pastagem, né? Bioma Com esse Pampa. professor, o professor Gervásio. E depois, por curiosidade, eu comecei a me interessar pelo mundo das aranhas, né? Bom, assim, ó, as aranhas, na verdade, eu comecei a procurar porque a história natural das aranhas é muito fantástica, né? As aranhas são animais assim que estão aí na face da Terra há muito tempo. Já resistiram muitas extinções em massa, Em grandes massa. extinções em massa, no mínimo duas, né? No mínimo duas. Grandes, né? A última foi em 66 milhões de anos, quando os dinossauros foram embora da Terra, que eles Sim. sumiram. Ali, 98% da vida sumiu, né? E as aranhas resistiram, né? E a era glacial também. Muitas, tamanho muito grande. muitas pressões, né, Sim. seletivas elas passaram. Né? Então, assim, os fósseis mais antigos que a gente tem conhecimento na ciência são de 350 milhões de anos atrás, imagina. Antes dos tubarões, ou mais ou menos com os tubarões. Né? Antes não, mas surgiram com os peixes cartilaginosos naquela época. Mas surgiram antes dos dinossauros. Né? Os dinossauros Sim, já passaram antes. para a Terra, já foram. E as aranhas continuam aí. Continuam. Né? E não estão mostrando sinal que vão ser impactadas ou que vão ser extintas. Né? E uma variedade de São espécies animais, assim, tremenda. ó, são animais que resolvem problemas. Né? Todo Me conta alguma peculiaridade delas, assim. O que tu acha mais interessante nas aranhas é É. a plasticidade evolutiva das aranhas, ou seja, a forma como elas se adaptam. Né? Por exemplo, essa casa aqui, ó, há muito tempo atrás isso aqui era mato, né? Tinha floresta, que seu arbustos. O pessoal chegou aqui, cortou, construiu a casa, então tirou o habitat natural das aranhas, mas elas conseguiram se ajustar ao ambiente? a este ambiente, né? Então, as aranhas que vivem naquelas alturas ali, ó, são as mesmas alturas que elas vivem lá nas árvores, né? Entendeu? Então, para ela não sabe o que se é uma casa ou se é uma árvore. Se Pra ela é uma adaptou de estrutura qualquer maneira. onde ela bota a teia e consegue o alimento dela. Então, ela Adaptou. conseguiu resolver um problema. Né? Um lugar para morar, para comer, beber, reproduzir. Né? Sim. Então, todo o ser vivo ele tem que resolver esses problemas. Né? E as aranhas resolvem. Então, essa plasticidade evolutiva das aranhas, e ela se adapta a todos os ambientes. Então, o Michel está falando agora, né? Antes da gente entrar no ar, que aranhas na Austrália foram encontradas dentro de caverna. Elas se adaptam a tudo. Sim, né? de tudo, Todos os né? ambientes. Tiene una mutación. No mar, sim, não existem aranhas. Né? Sim. No mar, até onde eu sei. Agora, em água doce tem, né? É água doce, tem. Que vivem Vivem sob a água por ali, né? Então, esse mundo fascinante das aranhas foi o que mais me chamou a atenção, né? Que me encantou, né? Mas tá, né? Todo o profissional ele tem que pensar, tá, mas como eu vou trabalhar, como eu vou ganhar o sustento com esse estudo que eu faço, né? Sim. Então, a história natural das aranhas não tem muito retorno econômico. Então, a gente foi entrando em outras áreas, assim, né? Hoje a gente usa as aranhas, assim, ó, para fazer uma leitura ambiental. A aranha, ela, como é que eu poderia dizer? Ela serve, ela é um um mapa, bom bioindicador. Ela é um bom bioindicador. Ela indica alguma De como coisa está do ambiente. funcionando as coisas em Perfeito, determinado né? O exame ambiente. de sangue é um exame de bioindicação, né? Tu tira um pouquinho de sangue, através daquele pouquinho de sangue, tu tem uma leitura de todo o teu corpo. Com a aranha tu faz a mesma coisa, né? Dependendo do tipo de aranha que vive naquele ambiente, Habitat. né? Das espécies que estão ali, como elas vivem, o que elas conseguem ali, como se ajustam, qual a composição de espécie, diversidade, riqueza. A gente tem uma noção, né? Se Claro. o ambiente está ajustado, está adaptado, está se restaurando, não está se restaurando.
Por quê? Bem ou são ciegas? A gente pode... Oi? Bem ou são ciegas? Têm visão? Sim, não. Alta visão? Assim, ó, a aranha ela não usa muito a visão, Não né? tem tanta- Para interagir com o ambiente. Claro. Né? É Sim. mais vibração. Né? Vibrações, sonidos. Ela tem um pelo também, né? Um pelo, Sim, esse que- pelo ele nota movimento. Captador, Claro, quando tem um movimento, a camada dela se desloca, toca no pelo, ela tem noção do impacto, se é um animal grande, da onde vem a direção também, né? Da onde vem esse Sim. movimento, se ela vai fugir ou não, para ela tomar uma decisão, né? E qual é a espécie mais perigosa do bioma Pampa aqui? Entre Olha, todas as assim, ó, aranhas? bom, falando de aranhas, né? Sim, de Tá, aranhas, e só para também para dar só para esclarecer, Ilustrar. né? Eu trabalho assim, ó, eu trabalho com aranhas de solo, apenas as aranhas de solo, né? Do Rio Grande do Sul. Sim. Eu comecei aqui no Pampa, mas quando eu fiz o mestrado na URGS, eu tive a oportunidade de participar de um PELD, que é uma pesquisa ecológica de longa duração, né? Com o Laboratório de Ecologia de Interações, no Departamento de Ecologia da URGS, que é coordenado pelo professor Milton Mendonça e coordenado pelo o professor Valério da Pata Pilar, né? Então a gente participou aí e coletamos artrópodos, não só aranhas. Sim, artrópodos, vários. insetos, formigas, baratas. Cascudos. Não, a gente trabalha com animais sem osso, né? Sem animais osso. invertebrados. Né? Tem outros grupos que trabalham com outros animais. Com vertebrados. Então a gente conseguiu coletar aranhas em todo o estado, né? Em todo o Rio Grande do Sul. Então hoje eu tenho assim, um material que estou estudando ainda, né? De todos os biomas do Rio Grande do Sul, que são dois, na verdade, né? O Pampa O Pampa e o Mata Atlântica, né? Entendeu? Mata Atlântica, mais ao Mata norte. Atlântica. Mas, porém, as aranhas de solo, né? Porque De solo. as aranhas, elas são... Explica para nós então, e até para o pessoal que nos ouve, a diferença da aranha de solo para os outros tipos. Como Perfeito. Então, funcionaria? assim, ó, as aranhas de solo são aranhas que elas se adaptaram às pastagens e às reentrâncias do solo, ou seja, a estrutura física do solo, né? Dentro de mata, em pedra, areia, coisa e tal. Então são aranhas assim, são aranhas que elas têm... Tomam na caverna, um árvore. Assim, ó, as de solo, elas têm a tática de caça tipo corre e pega, né? Ela vai atrás, ela corre, né? Aqui a gente tem uma aranha no Pampa, a aranha-lobo, né? Que é uma licóside, da família licóside, se chama no Uruguai aranha-lobo, você disse, não? Sim. Que é uma aranha que ela caça como os lobos, ela sai correndo, Correndo. ela vai atrás, Vai né? atrás. Até pegar. É um bicho bastante, digamos, eficiente como um caçador, né? Então, assim, eu trabalho com aranhas de interesse ecológico, não trabalho com aranhas de interesse clínico, né? Sim, que tem. Mas o pessoal sempre acaba perguntando, então a gente acaba sempre Se aprendendo alguma envolvendo coisa também. para explicar para as pessoas, porque eu acho muito importante a gente poder divulgar a ciência e orientar as pessoas, né? O meu mestrado, eu trabalhei em parceria com o Butantan, desde 2006 a gente fez uma parceria lá com o Instituto Butantan em São Paulo, com o professor Antônio Brescovitch, que é um grande aracnólogo, né, que foi que abriu as portas para a gente lá em São Paulo. Hoje a gente está com nossos trabalhos interrompidos, mas a gente fez alguns trabalhos, assim, troca de material, identificação Sim. de aranhas, coisa e tal, né. Bom, lá no Butantan eu aprendi muita coisa sobre aranhas peçonhentas, né, porque o Butantan, ele Claro. começou... Quanto tempo tuviste em Butantã? O Butantan eu trabalhei assim, ó, 2006 a 2012 eu No fui direto. laboratório de São Paulo. Estamos falando. No laboratório de artrópodes de São Paulo, né? Laboratório de artrópodes do Instituto Butantan de São Paulo, né? Esse laboratório, na verdade, hoje, ele não existe mais, esse laboratório, né? Porque ele queimou em 2010, não sei se você lembra, teve um grande incêndio, né? Bom, mas então, aí a gente aprendeu alguma coisa lá sobre aranhas peçonhentas, sabe? Então, no Pampa, assim, a gente não tem uma aranha, uma espécie que seja endêmica, seja Sim. animal daqui, que surgiu evolutivamente aqui. Não tem uma aranha que é letal, entende? Aranhas no Brasil, aranhas letais, assim, que causam problemas, acidentes, a gente começa a encontrar mesmo de Santa Catarina para cima. Para cima. Porque quanto maior a temperatura, mais capacidade, mais estímulo ela tem, né? De reprodução. Para de tudo. produzir peçonha. Ah, peçonha. tem esse detalhe. Peçonha, entendeu? Quanto mais Lá quente no clima o frio, clima, ela não consegue produzir peçonha. Ela porque retrai. A peçonha é realizada por uma reação enzimática. E a enzima precisa de uma temperatura adequada, né? 36 graus, Então, 22 claro. graus, né? O mesmo Então, as caso- aranhas aqui do sul, elas não são muito perigosas, entendeu? interessante essa Entendeu? parte. Até essas caranguejeiras, né? Que são as aranhas que o pessoal mais teme, Sim, né?
Pelo tamanho, as terafosídeos, as terafoses, né? Sim, pelo São, tamanho. são aranhas grandes, mas são aranhas que só assustam, né? Generalmente solamente Só asusta el assustam. tamaño. Elas têm comportamento dócil, Claro. são aranhas dóceis, Dá para né? tener de mascota, Mas né? elas são animais Tem muito, gente que tem, né? Tem gente que muito usa. dóceis, né? Mas essa aranha-lobo mesmo, ela causa acidente, porque ela é uma aranha de comportamento agressivo. Ela entrou Que é dentro de um bem diferente. sapato, tá em cima de uma cama, tu apertou, ela vai te morder, entendeu? Só um parênteses, assim, pra gente pegar este gancho, assim. Escorpiões seguem a mesma lei, a mesma ordem. Escorpiões, sim. Os escorpiões, eles seguem a mesma, digamos, o mesmo ajuste ambiental, Isso. né? Aqui- Quando a temperatura ela é mais alta e ela permanece uma média assim, ó, não desce de 22 Claro. graus Celsius, a Aí ele produção de começa. peçonha é contínua. É grande. Entendeu? Del Agora, desierto fuerte, mas agora aqui no sul não, né? Aqui no sul a gente chega a temperaturas negativas. Por às isso, vezes, né? aqui nós temos a presença maior do escorpião preto, né? O comum, Esse né? escorpião preto, né? Ele é do gênero Botriurus. Botriurus, é um escorpião. Eu mesmo já fui picado 2 vezes por eles trabalhando assim Sim. em laboratório. A trabalho. A Né? trabalho, mas ele não te causa, não é letal. Te dá O preto não. assim, ó, dá um pouco de dor, né? A última vez me deu uma leve vertigem, mas eu não sei se porque eu ainda também não concluí se eu estava um pouco nervoso ou se Também foi pela pela situação. segunda vez que ele tinha me picado. Aí vamos aos extremos, Escorpião né? perigoso aqui, O também amarelo, letal, não tem aqui, né? Aqui a gente tem um amarelo que o pessoal se apavora, né? Claro, porque Não é Mas- aquele amarelo? Não, esse Ah, aí importantíssimo. el de México que esse é o Titius Importantíssimo, uruguaensis. Titius importantíssimo uruguaensis, que é um saber. escorpiãozinho amarelo que ele vive aqui na fronteira de solo. O Titius cerulatus, e o Titius baiensis, sim, são os Esse escorpiões sim. que vivem em Minas Gerais, aquela região mais quente do Brasil. Aí sim. Esses são letais, né? sim. Entendeu? O Titius cerulatus, o amarelo, já chegou aqui em Porto Alegre. Ele Pô. trouxeram ele, não sei como, se por planta, dentro de uma mudança. Ele chegou, se instalou nos esgotos, aí encontrou barata, então ele come barata, Eles comem e muita dentro do barata. esgoto ele consegue resistir essas variações ambientais, né, como temperatura e coisa Claro. e tal, né? E ele tem uma particularidade muito interessante, né? Ele não precisa de macho para se reproduzir, né? A Eles- fêmea só por partenogênese, a fêmea só com os óvulos, Ela ela gera consegue. novos indivíduos, Escorpião. porém todos fêmeas, entendeu? Isso Então ela é, vai se multiplicando sem a presença do macho. isso é muito perigoso. Multiplicação, né? Uma multiplicação, assim, ó. Isso é muito uma perigoso pro forma sistema, particular, né? Ainda tem muitos E estudos. aí é hermafroditismo? Não é hermafroditismo, não. por isso, É um não óvulo, nada- é que nem o zangão, né? Claro, Nossa abelha, claro. né? A abelha rainha, ela tem um óvulo especial, o zangão, que ele, por uma multiplicação chamada partenogênese, a célula ovo, né, ela começa a ter multiplicações celulares e forma o organismo, né? Não é Sem a necessário. presença do material genético masculino, entendeu? Tiene una Interessante. multiplicación celular, digamos. Perfeito. Tudo indica, eu não conheço muito sobre essa reprodução, mas tudo indica que é por Faz um tempo. estímulo hormonal, né? Claro. Os Então hormônios. quer dizer que em Porto Alegre tem essa. O Tite celular chegou em Porto Alegre, já teve. Já está. No centro histórico já foi coletado ali em Porto E Alegre. pela velocidade que se reproduz, vai ser um problema daqui a um bom tempo. Olha, eu não sei como é que está a situação agora, mas eu já vi alguns anúncios, né, matérias também. Sim. O pessoal ia na URGS lá, né, perguntar sobre os animais. Não, Entende? interessantíssima essa Hay un parte, programa até o muy pessoal bueno saber, en la né? Migrantes que me dejó impactado hace unos 2 o 3 años, y eso están haciendo en otros lugares, en Europa y en Argentina, que había invasión de escorpiones en San Paulo por la ciudad que se agrandó y tomó el campo, y no hubo una prevención del escorpión que había ahí. Pero buscaron una manera de la avispa, que la avispa le pone huevos en la espalda al escorpión. Um parasita, Lo usa como, digamos, como é um parasita. y pone los huevos ahí, los huevos se alimentan del escorpión hasta que lo matan, el escorpión en el momento de salir, y es la manera que están buscando para eliminarlos en San Paulo. Eso yo no lo vi en ningún lado, lo vi en un documental una vez y nunca más apareció ningún informativo en nada más, ¿no? Te digo, Sí. para preguntártela. Y ahora están haciendo en otros países, no recuerdo dónde, que están usando esa técnica, creo que en Argentina, porque un amigo me mandó, yo le digo, mirá, los paulistas están adelantados
Hace años al lado de Sim, ustedes. sim, sim. O Instituto Butantan, ele começou com esses animais peçonhentos. Ele começou estudando animais Sim, sim, peçonhentos. começou com as Porque era cobras. era esse problema, né? A cidade começou La expansión de la ciudad. a invadir os ambientes naturais e começou o contato, né? Começou a Até dar aquele problema. o Instituto Butantan, ele é uma área, uma reserva de Mata Atlântica, né? Sim. Dentro do centro de São Paulo, no bairro Butantã, de 20 quilômetros quadrados, mais ou menos. Aqui é um entendeu? oásis, perto daquela Claro, selva então de pedra, é um a oásis. cidade, aquilo era a fazenda do Butantan, Claro. onde faziam os soros, estudavam. Eles começaram com esse estudo, né? Eles estão muito avançados em termos de, principalmente em termos da identificação do animal, né? Que isso é muito importante, tu conseguir identificar o organismo, né? A espécie. Que não é muito fácil também, né? Aranha, escorpião, não é só tu olhar e dizer, é tal espécie. Não, né? tem muito estudo. Não, assim, o pessoal às vezes aparece lá em casa, que aranha é essa aqui? Não sei, mas tu não é arqueólogo, não é bem assim. Não, mas tem que saber exatamente. A identificar a É aranha, tu complicado. precisa olhar o aparelho genital da aranha, tanto do Increíble. macho como da fêmea. Então, Pra ter uma noção. a gente usa um microscópio estereoscópico. Microscópio estereoscópico, que a gente chama de lupa, né? Ele não aumenta tanto quanto o microscópio mesmo, né? Claro, Ele claro. aumenta aí Mas 80, já dá uma 100, ideia. não necessitasse. Claro. Entendeu? Mas a gente precisa então ver a genitália, né, do macho, da fêmea, para dizer, tal espécie. Porque a pelagem, a cor, né? É fora semelhante, não pode ser semelhante ao. Sim, porque na natureza os animais fazem mimetismo, né? Uns imitam os Imitam outros. os Então, outros. tu tem pra aranha, né? Então, a impressionante. aranha não é muito fácil de identificar. Não é fácil. Eu vi fotos tuas, principalmente uma foto de capa ali que mostra uma teia gigante. No Onde Facebook, é aquilo ali? É. No Facebook. Isso. Tá. Onde você trata? Aquela foto ali, ó, aquela foto é uma teia. É uma teia assim, ó, ela é em formato de funil, né? Sim. A aranha constrói uma teia, ela faz um lençol, na verdade. Perdão, ela faz um lençol e lá no fundo é um funil, aonde ela fica ali. Aquela ali é uma aranha da família Lycosidae, que é a Glauctenus. A Glauctenus é uma aranha muito, assim, ó, muito rápida para caçar, e ela constrói a teia num lugar estratégico, né, embaixo das árvores, né? Onde algum inseto tolo às vezes vai errar, vai cair ali, vai quando cair cai, certinho ali. ela sai correndo do túnel e já volta com o bicho. Ela é muito rápida, entendeu? Aonde é aquela foto aí? Aquela Salto do foto, Jacuí? eu tirei aquela foto no Rio Quaraí. No Rio A Quaraí. margem do Rio Quaraí, que é a fronteira entre Santana do Livramento e Artigas. E ali. Artigas. A gente foi acompanhar um pessoal que, na verdade, eles iam fazer um acampamento ali de reconhecimento e queriam coletar uns peixes também. E a gente já aproveita, né? Sim, faz aquelas. Já para coletar alguns animais, aí tirar foto, registrar os animais que existem ali, né? É, aquela foto é impressionante, aquela foto é muito sim. legal. Aquela aranha, assim, pra gente identificar aquela aranha, ela já é conhecida, né? Na literatura, mas igual, a gente queria coletar para ver, de repente é um gênero novo, uma espécie nova, né? Que pode acontecer, A gente né? demorou muito tempo para pegar, o bicho é muito rápido, ela é muito Y van rápida. aumentando, ¿no? Año a año se van aumentando. Sim, sim. E la aquela cantidad de aquela especies, se aranha, van mezclando, ¿no? assim, ó, a espécie com espécie não se misturam, né? No se misturan. Não, elas não se misturam, Jamais. Crean nuevas mas assim, ó, à medida que elas vão se isolando, por el ambiente. à medida que elas se isolam, né? Ou seja, era um grupo único, né? Aí que seu Claro, era um grupo uma enchente separou os grupos. Sim. Aí elas não têm mais contato reprodutivo. Aí elas podem ser diferenciadas desse grupo daqui, aí pode surgir espécies diferentes, né? Por el medio ambiente. Por vivir en el O meio ambiente faz diferente. muito isso, ainda mais para aranha, né? Sim, que é Aranha, adaptável. claro, assim, ó, e outra coisa também, outro fato interessante, assim, só para encerrar essa parte aí, quando tu perguntou sobre as aranhas, Sim. quando eu cheguei no Butantan para conversar com o professor Antônio Brescovitch, para a gente fazer um projeto, né? Eu queria trabalhar com aranhas da Mata Atlântica, né? Porque eu mergulhava em Santa Catarina, então eu conhecia muito aquela região de Santa Catarina. Aí ele disse, não, só um pouquinho, tu tá lá no Pampa, vamos estudar as aranhas do Pampa. Eu disse, poxa, é verdade, né? E aí eu comecei a olhar o Pampa com outros, né, com outro olhos. enfoque, né? E comecei também a entender que, né, e até já sabia, mas nunca tinha visto a importância, na verdade, né? Que a vegetação mais importante para nós aqui é a pastagem. Não só Sim. as árvores, né? É a A principal, né? pastagem, o bioma pampa, o que tu vê mais no bioma pampa? Verde, verde. Tu vê a gramínea. Então, o principal grupo vegetal para nós é É a esse. pastagem. Bom, e
E naquela pastagem ele tem um micromundo ali, então as aranhas que vivem ali são Microcosmos que chamam. é um microcosmo. Tem um filme antigo, eu olhava com meus filhos quando eram pequenos, lá nos anos 2000, era Querida Encolher as Crianças, não sei se você já viu esse filme. Sim. Que ele é um cientista e aí não sei que tem um acidente, aciona uma máquina de encolher e pega toda a família, né? E eles caem no gramado ali, né? Del pátio de la casa. E aí começa a mostrar todo aquele micromundo que tem ali dentro, entendeu? E aí eles encontram centopeias, encontram um piolho de cobra, aranha, e é isso aí. Entendeu? Então, quando a gente começou a estudar, né, a composição da fauna, né, porque eu sou especialista em biologia animal, né, trabalho em biologia animal, né? A gente começou a compreender, né, toda aquela ligação e a importância, né? Eu, na verdade, quando comecei a coletar aranhas de solo aqui em 2006, a gente começou a coletar, né? De forma sistemática, com método de coleta, né? Eu comecei a trazer as amostras e olhar no laboratório, eu me encantei, tipo, eu quero estudar tudo isso, mas não dá tempo. Não. É muito extenso, muito extenso. Muita coisa se nesse projeto, nesse PELD, né, que a gente trabalhou com o pessoal da URGS, né, porque o meu mestrado eu fiz a biologia animal, né, mas a gente trabalhou em parceria com o pessoal da ecologia. A gente coletou de 2011 a 2015, então foram 11, 12, 13, 14, 15, foram 5 anos coletando, entendeu? Só de aranhas aí eu separei para estudar mais de 9 mil organismos. Imagina só. Que eu consegui identificar nível de família. Não cheguei nem a gênero e nem a espécie ainda, entendeu? Imagina só. Tá, então assim, ficou muito material lá que não teve especialista, não tinha ninguém para... Falta ainda, né? Biólogos ou quem se interesse para estudar esses organismos. Porque, assim, tem uma série de organismos fantásticos, tu nem imagina que existe. Né? Só as aranhas, então, são fantásticos, animais. Aranhas, tem de todo tipo, aranhas pequenas, né? Tem aranhas que imitam formigas, aranhas que... tem uns formatos diferentes. Tem a Jump Spiders, que é a aranha que... essa que enxerga melhor, né? A da família Saltícides. São aranhas saltadoras. São aranhas assim, ó. Elas enxergam em profundidade no espaço, né? Como nós, mamíferos predadores, né? Como nós, mamíferos e as aves. Elas conseguem calcular a profundidade no espaço. Né? Então ela calcula, se ela não consegue atacar a presa... Né, por esse lado, por frente, ela dá a volta, ela memoriza a área da volta e ataca por outro lado, entendeu? O pessoal pergunta também aqui, já tinha pergunta pronta aqui sobre isso, a maior do mundo, a que come pássaros, quais são as características dela e o local de origem dela? Perfeitamente. Bom, assim, ó, essas aí são as chamadas aranhas, a gente chama assim, de uma forma geral, megalomorfas, né, que são as aranhas maiores, né? Não é o grupo que eu trabalho também, mas elas caem. Caem, assim, ó, deixa eu explicar o que eu caio, né? Como eu trabalho com aranhas de solo, tu não tem como ficar de 4 pés ou, né, com uma pinça coletando aranhas manualmente. Então a gente usa uma armadilha de solo chamada Pitfall Trap. O Pitfall Trap, ela não tem, Pitfall Trap não tem uma tradução assim literal, né? Mas quer dizer armadilha de queda, assim. Sim, ela cai. Claro, isso. Então assim, tu faz um buraco no solo, né, e coloca um pote de plástico. Nas coletas que eu fiz no mestrado, que eu coletei de 2006 a 2008, eu coletei com garrafa PET de 2 litros. Cortava 12 centímetros e enterrava, né? E ali dentro tu bota álcool diluído e deixa. Aí o bicho, a aranha de solo, ela vai se movimentar, vai caindo. Caiu ali. Claro que não cai só aranha, né? Aí vai caindo muitos bichos, cai rãs, cai sapos, cai roedores, ratinhos do campo, cai de tudo, né? Cai formiga, cai de tudo. Aí tu tem que separar depois, né? Bom, tá, então assim, ó, então a gente coletava com a gente coleta com esse material, né? E então, essa abertura, ela não é muito grande. Então, as aranhas grandes que a gente tem aqui, ela vai caminhando, ela volta. Entendeu? Sim. Então essas não caíam muito, claro. A não ser os filhotes ou algumas espécies menores. Mas a maior do mundo, que é a tua pergunta, que né? é essa aqui, a maior do mundo, aliás, vou falar a maior do Brasil. Tá, a maior do Brasil. Do mundo eu não sei qual a maior do mundo, não lembro agora. A maior do Brasil é a aranha macaco, que vive na Amazônia, a Pterophosa blonde.
nome científico é Terafosa blonde, da família Terafosidae também. Que a aranha aí, ela chega aí uns 30 centímetros, 25 centímetros de diâmetro, né? Isso. E é uma aranha assim, ó, é uma aranha que... La loira, amarela. Era. Tem várias cores, tá? Esse blonde, né? O blonde é... Na verdade, ela vive no solo da Amazônia, né? Mas quando enche, porque a Amazônia alaga, né? A Amazônia é uma floresta equatorial, né? E densa. Então ela alaga, então essas aranhas flutuam e vão para cima das árvores. Aí elas comem filhotinho de sagui, elas comem aves. De sagui também? Claro, elas comem gambá, elas comem... Elas comem rã, elas comem cobra, elas comem de tudo, tá? Essa aranha caranguejeira que a gente... Então, essa é a maior que a gente tem no Brasil. Sim. Certo? Eu tive a oportunidade de conhecer uma dessas, de ter uma dessas na mão, né? De manipular o animal. Até pra fazer, a gente tem treina, tem mais prática, ou menos o tamanho de um pires. Mais ou menos o tamanho do pires, tá? A gente treina como pegar, para manipular, ver se é macho, fêmea, medir coisa e tal, né? Eu tive a oportunidade de ter contato no Butantã, certo? Essas não existem aqui, mas aqui a gente tem umas aranhas grandes. Os uruguaios chamam de aranha pojito, né? Até no... Se come nos pojitos. Na Universidade da República do Uruguai existe um grande aracnólogo, Fernando Paris Milles. Sim, famoso. Fernando Paris Milles, que ele é um grande estudioso de aranha pojito, das aranhas caranguejeiras, né? Mas a aranha caranguejeira, ela também tem uma função ecológica muito grande dentro do ecossistema do bioma... Aliás, dentro do ecossistema não, dentro do bioma pampa, né? Ela controla populações também, ela come filhote de quero-quero, come filhote de perdiz, ela come filhote de serpente. Eu já vi uma comendo filhote de coral, filhote de cruzeiro, então elas comem esses controlam um pouco. Elas controlam, comem rato, comem rã, comem insetos, elas comem muitas coisas. Claro. E são aranhas assim, ó, se te picam, elas te injetam a peçonha, né? Não vai te causar mal também. Não causa. Porque ela é uma aranha que tem força. Ela tem força, ela tem as quelíceras, que são aquelas garras, né? Aquela garra, assim, ela é capaz de transpassar a tua unha. Né? Consegue. Ela mata por força, ela já vai direto na cabeça, assim, né? Já injeta a peçonha, né? Mas a mais perigosa... Oi? As mais perigosas são as menores, né? Assim, ó, no Brasil, em geral, as mais perigosas, assim, que causam muito acidente é a marrom, que é a Loxosceles. Certo? Ela tem uma peçonha, né, proteolítica, né, ela vai desmanchando a proteína, né? Porque é assim que a aranha come, né? Porque aí que a aranha causa o problema, né? Aliás, aí que ela causa o problema, porque é pela forma que ela come. A aranha, ela só tem um orifício bucal por onde ela suga o líquido. Então, ela não digere nada dentro dela. Tem que desmanchar. Esse é outro sucesso evolutivo da aranha. A aranha, ela faz uma digestão extracorpórea, né? Que é a digestão mais segura que tem. Imagina, tu bota a substância dentro do teu corpo para digerir. Tu te arrisca, tu pode botar um veneno no corpo. A aranha não. A aranha desmonta tudo fora do corpo e depois ela ingere. Perfeito. Então, assim, ó, ela injeta a peçonha, ela digere, fica um suco, um líquido, uma sopa. Aí ela suga. A mosca lambe. A mosca lambe. A mosca tem uma saliva digestiva. E depois ela lambe. A aranha não. A aranha injeta, espera a vítima se digerir, ela vai lá e toma aquele suco. Então, assim, ó, quando a aranha te pica, a aranha marrom, a aranha armadeira, foneutria, quando ela te pica, ela injeta peçonhas proteolíticas. E aí vai desmanchando, Olha, assim, ó, eu nunca fui picado por aranhas, né? Mas a Loxosceles, geralmente tu não sente a picada. Mas a enzima começa a digerir a proteína. Então aquilo começa a necrosar, e ali vai necrosando, né? Eu vi um caso num CIT, que é um Centro de Informações Toxicológicas aqui em Santa Catarina, que eu fiz um estágio uma época lá. A moça na praia, né? Ela sentou de biquíni e a aranha picou a nádega dela. Ela foi deixando, não sei como é que ela tratou, não acompanho direito o caso, eu vi o final, ela perdeu uma nádega, né? Ela teve que extirpar. Por sorte agora põe. Claro, entendeu? Ela teve que tirar porque aquilo ali estava necrosando e pode pegar um órgão, né? Claro, então, assim, ó, se pega um vaso sanguíneo, aí essa peçonha ela se espalha rapidamente pelo organismo. E aí fica muito perigoso. Em um dedo del pé. Ela vai necrosando. Pode ser uma picadura de uma aranha. Pode ser a picadura. Talvez que algum dedo toma necrose. Sim, pode ser. Ou um sapato com pode ser. Com certo veneno. Pode ser. A que causa mais acidente aqui no
No Rio Grande do Sul é essa aranha-lobo, né? Mas ela não chega a matar. É que geralmente assim, as pessoas não sabem, não conhecem, ou algumas pessoas fazem outro tipo de tratamento, né? Um tratamento natural, alternativo. Claro, E no vai quieren piorando. o piensan que no es nada, o no saben que fue. Então, às vezes quando chega no médico, pá, já avançou Já demais. passou, Uma já pessoa tá idosa, avançado. uma pessoa idosa e criança que tem sistema imunológico um pouco já baixo, né? Claro, no está listo. Um pouco fraco, né? Aí sim pode ter problema, né? Pode ter problema. O importante é ir ao médico. Mas ir ao médico também é um problema, né? Porque o médico não tem a formação para trabalhar com animais peçonhentos. Eu já cansei de receber ligações de médico aqui em Livramento, em Porto Alegre também. Ou que Pra acontece? pedir uma orientação. Para ter uma orientação, né? Eu digo, não trabalha com aranhas peçonhentas, mas tudo bem, vamos lá. Eu acabei comprando um livro em São Paulo, quando lançaram em 2012, Animais Peçonhentos do Brasil, né? Para dar uma estudada, para poder orientar o pessoal, porque o pessoal que você vem me pergunta, né? É muito rico, Apesar, né? mais Vasto. uma vez, como eu já disse, eu não trabalho com aranhas, aranhas de interesse clínico, né? Claro. Entende? Bom, mas então, essas aranhas aí, aqui no sul, elas são muito importantes, as caranguejeiras. Elas são feias, né? E são as aranhas mais antigas que a gente tem no planeta, né? Tem algumas conservadas em âmbar, né? Sim. Com mais de 350 milhões de Imagina anos, só. e são as mais antigas. Essas que montam teias aí, elas são mais recentes, né? Na evolução, né? Evolução. Na Muda evolução dos bastante. animais, né? Entendeu? Eu te pergunto, João, assim, ó, viagens e experiências marcantes. Qual foi a maior viagem assim que tu tem assim? Essa aqui me marcou na carreira dentro da biologia, assim. Qual foi a que mais teve? Olha, bom, viagem marcante, assim, foram muitas, né? Uma delas foi a minha primeira expedição em campo, assim, né? Porque a gente fazia, quando a gente começou o curso de Ciências com habilitação em Biologia no Camp, né? Como eu falei, o curso não tinha um enfoque muito para uma profissão, o biólogo, porque a profissão de biólogo ela é até recente, né? Sim. 78, 79 surgiu a profissão com um Conselho Regional de Biologia. Hoje a gente tem, né, uma filiação, a gente tem uma carteira, a gente tem um registro como médico, como advogado, coisa e tal, né? A gente tem um CRBio, né? Então, assim, ó, e a gente fazia mais aulas teóricas e umas caminhadas. Agora, a que me marcou mesmo foi uma expedição que a gente fez aqui no Passo da Guarda, com um colega. Ele não era biólogo, ele era um naturalista, né? Curioso, né? Ele até já faleceu, esse colega. E tá, e aí a gente foi no Passo da Guarda, aqui que vai para Quaraí ali, né? Sim. É Alegrete, não, perdão, Alegrete, né? Alegrete, né? Alegrete. E tem a estação rodoviária do Passo da Guarda daquela região de trás ali. Os campos eram da família dele até, e a gente passou, acho que uns 10 dias ali. Ali a gente fez o primeiro trabalho sistemático, né, de levantamento da natureza, né? Porque assim, ó, a natureza ela precisa ser estudada de uma maneira sistemática. Ela tem que ter um método, né? Não é só chegar a olhar e... Que se encierra claro. Então, perfeitamente. Então, a gente na biologia, a gente tem uma formação técnica, científica, né? Da natureza, né? Não é uma formação, digamos, ativista, né? Então, esse trabalho, esse meu primeiro trabalho em campo me marcou bastante. E depois, claro, foi quando eu mergulhei em Santa Catarina, em 1995, primeira vez que eu desci no mar, no Mercúrio Scuba, que eu achava que ia trabalhar com ecologia marinha e coisa e tal, né? Que é muito interessante também, né? Claro, então assim, quando eu desci no mar, a primeira vez que eu vi aquela imensidão de oceano, né? Eu digo, nossa, isso aqui... E eu olhei o barco lá em cima, a gente não estava muito abaixo, não estava uns 6 metros, mas igual, estou olhando igual, o barco lá em cima. E vi aquele mar, aquele infinito, aqueles seres na volta. O mergulho foi ali Bombinhas. Primeiro foi em Bombinhas, depois a gente mergulhou na reserva do Arvoredo, que ali em Bombinhas é uma ilha. Água bem clarinha, né? Muito bem clarinha, né? Bom, tá, isso também me marcou bastante, sabe? E até um aluno que mergulhou comigo, né, ele ia fazer... Ele mergulhou também ali e ficou impressionado com o mar, né? E depois ele acabou fazendo biologia também, né? Se formou na URSS, ele é biólogo também hoje. Interessante. Entende? A biologia marinha é interessantíssima, né? Nós temos Rio Grande aqui pertinho. Mas aí depois, também. quando eu acabei o pós-graduação, né? Como eu te falei, depois de ter contato com os professores, Gervásio, que me mostrou os mundos dos artrópodes, e eu comecei a me interessar pela história natural das aranhas, aí eu fui para o mundo desses animais terrestres, né? Porque assim, ó, infelizmente no Brasil também, né? Isso eu digo infelizmente porque
a ciência no Brasil, ela está ainda a passos muito lerdos, né? A gente tem sim. perfeitamente, sabe, assim, ó, porque falta investimento, acesso à tecnologia, sabe? Então, o mar me fascinava, mas eu vi que precisava de muito investimento, principalmente para material de mergulho, o desloque, né? Barco, embarcação, isso vai ser muito custo. Então assim, ó, trabalhar com aranhas e artrópodes, né? Eu trabalho mais com aranha, mas também estudo alguns artrópodes, como aparece. É mais prático, né? Não precisa de muita logística. Mais né? viável, bem mais viável. E tem muita coisa também para ser estudada, né? No meu trabalho de mestrado, eu trabalhei aqui na região num local chamado Cerro Verde. Não é Cerros Verdes, é Cerro Verde. Que vai para o Rincão da Bolsa aqui. Aqui em Livramento? Aqui em Livramento. É na propriedade do seu Dinoé Menezes. Ele já morreu. Um senhor muito bacana. Mas é o Cerro Verde, não é Cerros Verdes. Não são os Cerros Verdes. Não, Cerro Verde. Só tem um cerro ali. Tá. Bom, aí eu comecei a trabalhar aí em 2000. Creo que hace no aí. 2000, comecei em 2000 trabalhei aí, sabe? E aí em 2006 eu comecei meu projeto de mestrado aí. Então aí fiquei coletando, acho que uns 4 anos a gente coletou aí. Nós coletamos 10.666 aranhas, né? Trabalhando assim, amostramos aranhas do campo, aranhas da borda, da mata e dentro da mata, para comparar os ambientes, né? E desse total de 10.666, a gente encontrou 107 espécies diferentes. E dessas 107 espécies, só 26 conhecidas. Descobriram algumas? Imagina só. Assim, ó, o projeto de mestrado não deu tempo de descrever novas espécies. Claro, ponerle nome. Não, porque isso é muito complicado. Aí tá, esse não era o meu foco no projeto. O meu projeto era mais ecológico, entendeu? Era um estudo de ecologia. Muito tempo e muita inversão. Claro, então assim, descrever espécie é para o taxonomista. É o cara que vai lá e vai comparar o tipo biológico, ele tem uma coleção, com coleções que ele tem em todo o Brasil, no mundo, então isso é outro trabalho. Perfeitamente, mas então assim, nós encontramos 107 espécies, 26 espécies só conhecidas pela ciência. O resto não se conhecia. E ficaram no Butantan, então, tá lá Impressionante. Fizeram um bom trabalho, então. Então, assim, ó, a estimativa é que na América Latina, a gente leva uns 200 anos ainda para conhecer todas as espécies. Você conhece mais ou menos 50% das espécies. Muita coisa a ser descoberta mesmo. Muita coisa. Aqui no Pampa, então, o que tem de espécies, de aranhas de solo. Eu estou falando de aranhas de solo. Né? A ser descobertas aqui no Pampa é muita coisa. Se os humanos não existiram, dominariam o mundo. Com certeza. Com certeza. A próxima pergunta que eu vou fazer, vamos ter uma interação primeiro, né? Vamos falar do nosso programa Caixa dos Mistérios, nas quartas-feiras, na Rádio Centro Online, que tem tudo a ver com este programa. O Michel pode até falar para ti de que se trata o programa, como é que nós falamos. Michel, seria sobre... De coisas misteriosas e enigmáticas. Ciência, astrologia, essas coisas assim. A ficção com a realidade. Conspirações, falamos disso aí. E daí que vem a pergunta, né? Gostamos muito de... Hicimos um sobre de Nostradamus. Também. Agora há pouco. Previsões. Mas gostamos muito de ufologia. E daí vem a pergunta nossa sobre exobiologia. O que tu pensa, como biólogo, o que tu pensa de uma possível descoberta de vida extraterrestre? O que tu pensa? Essa é uma pergunta, né? Bom, essa aí é uma delas. Grande pergunta. Uma delas, pois é. Para um grande professor. Claro, uma grande pergunta para um grande professor. Preparada, Não, também. Não falamos ainda em vida inteligente, estamos falando de vida. De vida o quê? Não falamos de vida inteligente ainda, falamos de vida fora da Terra. De vida fora da Terra. Isso. Sim. Bom, assim, ó, o meu orientador do meu mestrado, o professor Milton Mendonça Júnior, né? Ele trabalha com astrobiologia. Entendeu? Ele é ecólogo, mas ele orienta também, pesquisa, né, com astrobiologia, principalmente como um planeta pode contaminar o outro, né, as metas biosferas, tem muita coisa dele publicada também. Então assim, ó, eu acabava escutando isso dentro do laboratório, inclusive até já assisti algumas palestras dele, né? Lá no Departamento de Ecologia.
então, assim, os mesmos métodos, as mesmas técnicas, os protocolos de pesquisa em ecologia que ele usa para os ambientes, ele aplica, né, para o entendimento dos planetas, né? Porque cada planeta pode ser entendido como um ambiente, um ecossistema, Sim. entendeu? Então, assim que, para resumir, né, mais ou menos como ele estuda. Então, a gente acaba estudando. Aliás, estudando não, a gente acaba escutando e a gente acaba também lendo alguma coisa, né? O que a gente conhece atualmente sobre isso aí, né? Em 1996, na Antártida, foi encontrado um fragmento no meteoro que, segundo a NASA, veio de Marte, certo? E dentro na rocha, quando a rocha foi estudada, encontraram biomorfos. Que são biomorfos? São marcas na rocha feitas ou deixadas por um organismo vivo, um organismo que produziu tal substância orgânica que fez uma reação química e que deixou aquela marca. Então aí surgiu essas ideias aí novamente, né, de que vidas em outros planetas poderiam mas vida, o que a gente chama de vida, né? Um organismo biológico que ele é capaz de se manter um ambiente interno isolado e diferente do meio onde ele está, Claro. e ele consegue interagir com o meio, consegue se multiplicar, ele consegue resolver problemas. Sim. E consegue também ir ocupando espaço no ambiente, né? Isso que a gente chama de vida, né? Independente de ser um vírus, se é uma bactéria, se é um protozoário, se é um fungo, se é uma aranha. Ele vai se adaptando. Então, o que então esse estudo atualmente sobre isso? Os meteoros, quando chocam nos planetas, o impacto é tão grande que fragmentos de rocha são ejetados para o espaço. Numa força tão grande que rompe a atmosfera e fica no espaço vagando. Esses fragmentos levam, possivelmente, micro-organismos e ficam por aí. Tá? Então, essa teoria então, surgiu novamente, se discute até hoje, né? E aí voltou a panspermia. Né? Panspermia, que eu já ia até falar. Né? A teoria é que a vida foi semeada na Terra. Claro, lá atrás, né? Por algum ser supremo ou pela própria natureza também. Então, assim, se a Terra foi contaminada por ejetas, a gente chama de ejetas, né, ejetas são fragmentos de rochas de outros planetas que levam vida ou algum micro-organismo ou alguma substância química fora do complexo interno. Né? Então, por isso que é uma exobiologia, uma exoastronomia, exovida, né, que vem de fora. Né? Então, isso chegou na Terra, teria contaminado a Terra. Se veio nesse artigo aí da NASA, eles sugerem que são organismos semelhantes a bactérias. Né? A bactéria é um organismo muito simples, celularmente ela é simples, mas ela tem material genético, né? Porque ela muta, ela gera variabilidade na população, entendeu? E o material genético, ele resolve problemas, né? Entendeu? Então, se pueden volver letales en la oscuridad, por ejemplo, deben de mutar, por ejemplo, en las pirámides de Egipto. Perfeitamente. Decían, no es una maldición, no, eran bacterias que perfeitamente mutando na oscuridad. Tá, então, isso aí pode ter contaminado a Terra. Tá? Então, claro, isso falando em astrobiologia, certo? Então, assim, e aí as metas biosferas seriam isso, são biosferas, estão próximas umas das outras, mas por esses impactos, porque assim, os planetas, a Terra, como um planeta, né, está toda hora sendo atingido por meteoros, claro, não tão grandes, né, claro, que causam impactos, mas a Terra já teve grandes impactos, né, esses meteoros que caíram, que encontraram ou colidiram com a Terra há 66 milhões de anos atrás, onde os dinossauros foram extintos, eles eram muito grandes, né? Provavelmente o impacto foi muito grande, né? De 20 meteoros, 11 caem na zona russa. Pois então. 11 caem na Rússia. Então, tá. Então, isso aí pode... cada planeta tem uma biosfera e eles ficam trocando informações. Né? Então, aí gera uma meta-biosfera, além daquela biosfera. E aí ficam se contaminando, né? Aqui no litoral do Paraná tem uma ilha ali, que essa ilha não é muito revelada porque o pessoal é muito curioso, né? Mas tem uma ilha onde existe uma espécie existe uma serpente ali, se não me engano, é uma Botrops, o gênero é Botrops, uma Botrops, onde essa espécie, ela vivia no continente, mas aí
uma tormenta, um galho, um tronco, ou alguma vegetação, ela ficou flutuando e ela chegou até a ilha. Então ela saiu de um lado e foi para o outro. Mesma coisa, saiu de um planeta e foi para o outro. Quando ela chegou ali, a serpente que vivia no continente, quando chegou na ilha, ela ficou isolada. Entendeu? Aí ela não se misturou mais com a população do continente. Aí surgiu uma espécie letal, né? Totalmente. E ela desenvolveu uma peçonha assim, ó, que ela picou e matou, né? Porque ela tem que matar rápido para comer rápido. Os animais que passam por ali são muito rápidos, são as aves migratórias. Tem que acostumar-se ao meio ambiente. Então assim, ou seja, foi selecionada um grupo de serpentes com uma peçonha muito, muito ativa. Então, e ela só existe ali agora. É a Jararaquilhoa, lembrei o nome. É uma Bothrops. Jararaquilhoa, ela só vive naquela ilha. Então, quando eles... No Rio Uruguai bajan del Paraná, sacan fotos y las ven. Claro, son pocas, ¿no? No les da para formar una comunidad, pero es de lo que estás hablando tú. Então, é assim que os animais eles vão contaminando. Existe essa mágica. O ambiente pediu para ela isso e ela devolveu para o ambiente. Ela cresceu ali, ela começou a... Isso. Assim, ó, se adaptou. Então, isso ocorre nos planetas, né? Então, os planetas também, quando esses fragmentos são ejetados, eles vão contaminando chegando nos planetas. Isso ocorre, isso é um fato. Né? Bom, assim, ó, essa tua colocação aí eu achei muito interessante, sabe? Assim, até aproveitando esses espaços que a gente tem para trazer a ciência, né? Espaço é teu. Trazer a ciência ao alcance de todos. Isso é muito importante, né? Até mais uma vez parabenizando obrigado. A iniciativa de vocês, porque creemos em vida em outro planeta. Trazer a ciência ao alcance de todos. Isso fez, muitos cientistas fizeram. Carl Sagan foi ele conseguiu trazer essa complexidade que é o entendimento do cosmos, das estrelas, né, dos planetas, dos sistemas solares, das galáxias. Ele conseguiu trazer o conhecimento da população, né? Isso é importante. E a gente também procura fazer isso daí. Claro, né? com certeza. Mas assim, ó, tu falou então assim, ó, que a serpente foi agraciada, ela foi... Aí entra o conceito da evolução, né? Que isso. A gente precisa conversar às vezes com as pessoas sobre isso, a evolução, né? E com alunos, sempre quando tinha possibilidade, eu conversava. Faz um tempo que eu não trabalho com alunos, né, com pessoas. Né, assim, eu trabalho ultimamente com pesquisa e consultoria ambiental. A pesquisa e consultoria ambiental é um trabalho muito solitário, né? A consultoria ambiental, tu vai a campo, depois tu traz os dados, fica muitas horas, um computador, tu não tem contato com as pessoas. Né? Nenhum momento como esse para conversar e falar. E na pesquisa a mesma coisa, tu vai, coleta aranhas, né? E traz o material para o laboratório e fica a hora em cima do microscópio, depois no computador, análise, escrevendo. Né? Agora, o conversar assim, ó, esses momentos são muito importantes, sabe? São muito esclarecedores. Então, a evolução é uma palavra que as pessoas, às vezes, elas não entendem o que é o sentido da evolução para a biologia. Né? Evolução não é progresso, né? A evolução... Pode ser o regresso também. A evolução da biologia, a evolução vem do latim evolution, que quer dizer um desenrolar de formas. Então, as formas vivas, elas desenrolam formas. Por exemplo, do teu pai e da tua mãe surgiu tu, com uma forma. Semelhante, mas não idêntico. Né? Tu, outra mulher, vai surgir outras formas. Então, os seres vivos vão desenrolando as formas. Isso é evolução. Então, quando tem formas diferentes, tem variedade. E se tem variedade, dá para fazer uma seleção. Compreende? Sim. Então, assim, ó, por exemplo, a Covid agora, para entender melhor, a Covid foi um modelo biológico drástico de uma seleção natural, né? Tinham pessoas que eram mais resistentes e menos resistentes. Sim. As menos resistentes foram eliminadas. As mais resistentes ficaram. Compreendeu? Então, assim, ó, a todo momento, os organismos lançam variedades. E as tesouras naturais vão selecionando. Compreendeu? Isso que acontece. Então, as cobras, elas surgem, várias. Algumas se ajustam, outras não se ajustam. Outras não. Né? Essas aranhas que moram hoje nos cantos das casas, né? Aquelas aranhas de pernas longas, né? As pernilongas, as pernaltas. Corpo chico e patas largas. Aquelas são as fálcides. As fálcides não fazem nada, elas até ajudam. Come um mosquito, né? Que pode até matar, né? Mas elas foram selecionadas, entendeu? Então, assim, ó, existiam vários tipos de aranhas aqui nesse ambiente.
cortaram a mata, construíram a casa. Algumas não se adaptaram. Cambió el ambiente. Isso é seleção natural. Essas foram eliminadas. Seleção pura. Essa se adaptou, essa se ajustou, essa ficou. Então, evolução é isso. Evolução é um desenrolar de formas que vão sendo selecionadas por tesouras naturais. O ser humano, hoje em dia, ele causa um problema muito sério para o ambiente Terra, para o planeta Terra, porque ele começou a superar as tesouras naturais, né? Entende? As tesouras naturais, começou a eliminar, né? Sim. Ou seja, não fizeram mais... elaborou antibiótico, ou seja, inventaram antibiótico. O antibiótico salvou muitas vidas. Que antes da Segunda Guerra, muita gente morria. Claro, entende? Então, a cesariana... A cesariana... Moriam mulheres por não poder... Por quê? Porque o feto estava numa posição inversa, que isso é normal na natureza. Sim. Muitas espécies de primatas, de vários animais morrem. Claro, entre os babuínos, o tamanho do diâmetro da cabeça é um fator de seleção natural. Claro. Os que passam o canal do parto nascem, os que não passam morrem. Porque eles têm que morrer, entendeu? Ou seja, a natureza ela tem um processo de autoajuste, os animais têm um processo de autoajuste. Agora o ser humano começou a superar essas tesouras naturais. E ele começou a se multiplicar. Ou seja, as tesouras naturais, elas são necessárias, né? E a gente eliminando isso, superando isso, a população começou a crescer. E a gente está falando da superpopulação. A superpopulação. Que esse, assim, ó, aí que eu queria chegar, né? Esse é um grande problema, né? Esse é o maior desafio que o planeta vai ter que superar, né? E tu acha que esse vírus que falamos agora, da Covid, e o próximo, que é o Nipah, esse indiano, tomara que não chegue a ser uma pandemia ainda, mas tá. Tu acha que isso é plantado ou é natural? Tu acha que isso é plantado pela humanidade, por interesses, ou é algo natural, uma escala natural? Assim, ó, eu não trabalho com biologia molecular, né? A biologia molecular, hoje, né, para a ciência, ela tem a mesma importância, né, e relevância que tinha a física atômica na época da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Para o domínio, o conhecimento de uma bomba atômica, né? Claro. Então, o físico nuclear naquela época, nossa, tinha uma grande relevância, né? Agora, o biólogo molecular, que trabalha com biologia molecular, RNA, DNA, hoje em dia ele tem uma grande... Ele é muito importante, né? Para todo esse entendimento aí, ó. De comportamento viral, de vacinas, Sim. de antídotos, remédios e coisa e tal, entendeu? Então, assim, ó, então, assim, eu quero colocar que, para falar dessa tua pergunta, tem que conhecer muito sobre biologia molecular, certo? Sim. Agora, se isso foi plantado ou não, eu não sei, mas que surgiu pela ação antrópica, ou seja, pela ação do ser humano interferindo nos processos naturais, surgiu. Sim? Certo por isso. Surgiu. Isso surgiu. Com certeza. Tanto o vírus da Covid, como outros vírus também, né? Sim. Ele surgiu. Ele surgiu de alguma manipulação genética não controlada. Porque assim, ó, os organismos transgênicos, o que é um organismo transgênico? Ele recebe um material genético diferente do teu. Trato de não comer transgênicos. Sim. Claro, perfeitamente. Mas todos nós somos transgênicos. Claro. Todos nós temos material genético que não são nossos. Exato. De vírus que nos atacaram estão aí dentro. Claro, estão aí. Claro, mas assim, ó, mas isso é numa escala natural, ou seja, é uma evolução natural. É gradativo. Se vão juntando com o organismo. Claro, agora, quando o ser humano ele mexe, altera bruscamente, isso pode dar um desequilíbrio, né? Sabe? Me chama muita atenção que nesses Mas vírus... eu não sei te responder, sabe? Claro. Se isso foi plantado ou não. Tem muitas teorias por aí, né? Mas cientificamente eu não sei te responder. Me chama muita atenção que esses vírus de grande impacto aí vêm de locais de superpopulação, Índia e China, né? Sim. Locais de superpopulação, que leva a crer que a superpopulação é nociva. E dali que surge algo assim. E a cultura também, porque se falam de que comeram um murciélago... Sim, tem esse detalhe também, né? Agarrar um murciélago e comer, aí não sabes o que pode ter, não? Essas superpopulações aí, como Índia, África, né? Assim, ó, são aglomerados humanos, aonde esses organismos patogênicos
Como el ébola que apareció también. perfeito, que provocam doenças fatais, Claro, pandemias, coisas e tais, epidemias, né? Eles têm a oportunidade de se multiplicar facilmente e mais ainda, variar, né? Gerar variabilidade, certo? Que resiste a N remédios. No muy higiénicos también. Não tem, Pois é, por isso. Por isso. perfeitamente. E é por aí. É contato de tudo Por aí. com tudo, né? Claro. Contato, tanto pela parte alimentar, né? Pela parte a água também, né? A água, Também. É mais a água é um problema muito sério hoje. Sudamericana Desde- está años luz del agua de otros países. Dentro das cidades, a água é um grande problema, assim, ó. Eu não é a minha especialidade, né? Por Sempre, libre sempre, no se Mas puede é um- tomar. sempre deixando bem claro, eu trabalho com animais, No eu se trabalho puede tomar el com. agua acá. Sim. Eu trabalho com El agua de biologia Montevideo animal. no se puede tomar. El río Santa Lucía está totalmente contaminado. Sim. Mas assim, ó, La bacteria verde, aquella. agora há pouco teve um encontro no Nordeste, lá no Nordeste, não lembro o nome do encontro, até teve aquela polêmica, alojar as delegações, eu acho que foi a COP30, se não me engano, né? Isso. A COP30. Bom, eu escutei um virologista alemão falando, né? Peguei o final até do... ele estava falando o seguinte, ó, que nós temos que nos preparar, a humanidade precisa se preparar para, em média de 10 em 10 anos, uma epidemia, né? Entendeu? Provavelmente. Porque assim, ó, tem um livro chamado O Fim da Evolução, do Peter Ward. Peter Ward. Ele é um geólogo, né? E também na verdade, ele é um biólogo evolucionista, que conhece muito geologia. Tá? E ali ele diz, né, que a Terra, assim, ó, a Terra tá, ela chegou no momento que, como muitas vezes ela já chegou, aonde quando um grupo de ser vivo toma conta e ele chega ao máximo, né, do ápice, a Terra entra em colapso. A época dos dinossauros foi assim. Certo? Uma superpopulação. Lo voy a apuntar porque lo voy a O Fim da Evolução. O Fim da Evolução de Peter Ward. Peter Ward. Sim. Peter, né? W-A-R-D. W-A-R-D. Peter Ward. Tá. Eu tenho Peter esse Ward. livro Fim da também, Evolução. tá? E aí ele diz assim, sabe? Sempre quando a Terra chega no ápice, né? Quando algum organismo, alguma população chega no ápice, a Terra entra em colapso. Nós já vivemos a era dos artrópodes há 500 milhões de anos também. Os artrópodes, os aracnídeos, né? Existiam escorpiões de 1 metro, mais ou menos, de comprimento. Eles estavam dominando o ambiente, a Terra, em geral. A Terra entrou em colapso. Deu uma grande catástrofe, não sei o que aconteceu. A Terra reiniciou, né? Perfeitamente, né? Quando os dinossauros, né? Os dinossauros estavam no seu ápice, 66 milhões de anos atrás, mais ou menos. Também. Um fator externo, sim, mas tudo indica também que eles já estavam entrando em colapso, né? Era muito organismos. Se ajustaram bem aos ambientes, começaram a se multiplicar. E muito grandes. A era dos répteis, né? Tá. E agora, segundo esse autor aí, nós estamos vivendo a era dos mamíferos. Ou seja, os mamíferos, os seres humanos tomaram conta da Terra. Então, estão numa população, assim, um número populacional muito grande, né? Existem grupos humanos que não têm nem países, não têm pátria. As regiões da Oceania ali, né? O aumento dos oceanos, né? A água vai subindo, falta de terra. Então, e nós temos assim, ó, migrações para outros lugares. Superpopulações, colapso energético, também, né? uma série de assim, ó, o ser humano precisa de energia, né? A nossa forma de energia que a gente tem hoje, muita energia, alimento também. A água. Por eso hacemos que el alimento transgénico. Claro. ¿Cómo alimentamos a esto? Muda muito, né? Donde nacen 10 kilos de soja, vamos a hacer nacer 100 kilos de soja. Perfeito. Entonces, la transforma en el laboratorio la soja para que crezca de ese. Claro, perfeito. Pero no hace bien. Uma paradinha agora para os abraços, né, Michel? O pessoal que está interagindo conosco aqui. Um abraço para ti, exclusivo para ti, do Leandro Cardona, teu aluno do curso Santana lá. Um abraço aí, Leandro. Leandro está em Santa Maria. Está em Santa Maria. Disse que este programa ele não ia perder de maneira nenhuma. Um abraço, Leandro, nosso amigo, está sempre conosco. Henrique Bach, um grande abraço para o nosso amigo que esteve há 2 finais de semana atrás. Foi 2 semanas atrás. Grande amigo. Marilene, Andréia da Erva, que esteve aqui, da também.
Márcio das câmeras, aparece por aqui, Márcio. Márcio, venía a saludar Muito con obrigado, esa meu amigo, que camiseta está de aqui, ó. Friedman. Isso. Este rapaz aqui que está nos ajudando muito aqui, o Márcio. Muito obrigado por essa força que está nos dando, atrás das câmeras aí, Gran amigo, un nos tipo ajudando muy bastante. simpático, E assim, ó, Y graças por essa sacó- participação aqui. E tu é um cara excepcional que nos ajuda muito aqui, só temos a te agradecer aqui, por essa parte técnica aí. Então tá, com certeza, com certeza. acordar del 8 Tá. a 1, 7 a 1. Isso. Não, nem fala nisso, nem fala nisso. que Nem fala, fala Gabriel. nisso. Ya tiré el latigazo. Nem fala nisso. Pá, que fase, né? O nosso amigo Evandro Serpa, que ele tem uma estação de rádio PX que nos retransmite na rádio lá e aqui também. Olha só, Então estamos bacana. passando pela Amigos do Nos Rádio. nos pueden escuchar en España, en México. que Ele olha fala só, muito mucho com contacto. o Caribe também, o pessoal do Caribe. Caribe, do Olha México aí. também, ele fala bastante. E agora uma surpresa grande, Lili Aguirre, que é uma ouvinte nossa assídua Uma amiga. de Paris. De Nos Paris. ouve, Ahora está estaba nos en- Olha só, observando agora. que bom, Mas olha, Chocolates en isso, Bélgica. que bom, isso. hein? Chocolates belgas Assiste con- todos os nossos programas Sim, das é só quintas-feiras, que ela está bacana. conosco aqui e lá, na rádio também. Que Então, bacana. hoje tu está falando para Paris. Ó, que bom, Ah. olha só, falando até pra Paris. Silvia Adriana, minha esposa, que me apoia sempre, Olha toda só. a minha família lá. Ah, ela A apoia mãe, a família, Lígia, apoia também. Faustino, A Fábio. apoia todo mundo. Assim, ó, que a gente tem essa, né, esse sonho de crescer nessa área aqui, temos o apoio delas, é impressionante para nós. Importante. Mi Isso. esposa siempre me apoya, yo besos igual. Exato. No, soy medio tímido para mandar Olha besos só. para mi hija y Isso. y mi esposa, pero tengo el gran apoyo de ella siempre. E sabe. Jairo Ilha, que teve a semana passada aqui Também. com o grupo Goiabada Cascão, do samba Sim. da Império da Zona Sul, craques. Olha deram um aí. show aqui Craques, também. deram A gente é bem show eclético, né? A de gente samba. toca de tudo Olha só, aqui, que bacana. ouve tudo. E esse pessoal, um abraço bem grande para eles, né? E Michel, onde estamos aqui? ¿Dónde Nosso estamos, restaurante Fabio? Restaurante Xerife. Xerife en Vasco Alves 843, entre Rua dos Andradas acá arriba y Conde de Porto Alegre abajo. En la segunda cuadra del Calzadão, que todos conocemos en la frontera, lo que es el Calzadão, la peatonal brasilera, llegás ahí a la segunda cuadra, doblás a la derecha, rumbo a la carretera, rumbo a Falla, como decimos Eso. en la frontera. Nosotros conocemos en Rivera, en Santa Ana, y podés pedir un delivery de cualquier lugar de Rivera o de cualquier lugar de Santa Ana, Fabio. ¿Tenés el teléfono ahí de Xerife Restaurant? Deixa eu aqui. Temos aí o Isso, temos telefone? aqui 559-714-0674. 559-714-0674. Y para llamar de Rivera le pones un más 55 Isso. y después el 55. Era a casa dos músicos, agora a casa do podcast também. Olha aí, aqui. que velho. Eles La estão casa del nos podcast apoiando. con la radio del podcast, Isso. que es acá, ¿no? Radio Centro Online. Fabio. Acá Estamos está nessa grande parceria el aqui. supermercado Celao, que siempre me apoyó, por eso me acompaña siempre. Más de 10 años tengo esa amistad con Julio Carvalho, que es el dueño. Y Do bueno, do tengo Celao, un gran apoyo del Celao, siempre me encanta. E os outros anunciantes aqui, Padaria Max Gula, 5598-75-652, 998-75-652, que fica aqui na Conde também, Cualquier pertinho vuelta acá, também. 2 cuadras de aquí, Nosso por grande la amigo Rua Marcelo Avenida. também. E temos aqui Júlio César Confeiteiro, que nos apoia sempre aqui há um bom tempo, já quase 7 meses que ele nos apoia também, no telefone 55-8414-9028. 8414-9028, são os nossos parceiros de sempre aqui, né? Sempre te nos acompañan. apoiando aqui. Claro. E em breve novos também, que já amigos, estamos não falando Fábio, com nossos e- amigos, estamos claro, crescendo a claro. cada dia, graças a Deus, e os nossos colaboradores aqui, né? E esse pessoal que vem, né? Esse pessoal que Muy importante, a gente ¿no? agradece Vos muito por esse un- pessoal que tem algo para una dizer, né? O persona pessoal muy que tem uma... inteligente, Com hablando certeza. rápido, llenando los espacios, Isso que é lo que- muito importante Claro, para nós. siempre, ¿no? Es un profesor, Isso ¿no, é, Fabio? mas com Ese certeza, com bla, bla, certeza. bla, nos Um encanta. dos melhores. Eu queria dizer também que esse momento aqui é muito importante porque marca o meu reinício, né? Estou voltando a trabalhar com, Claro, claro. com pessoas também, aliás, com alunos, com grupos, né? Essa é a ideia também, né? Isso é De voltar, importante. né? Eu vou pegar o outro setor também que eu Está trabalho. dando clases
Está dando classes agora? Não, assim, ó, até não sei se eu posso falar agora. Pode falar, pode falar. Claro, então assim, ó, Se quiere dar um telefone de contacto por alguma coisa. Perfeitamente. Porque de repente um veterinário quer trabalhar contigo, quer perguntar algo, perfeitamente. que tem no campo, Perfeitamente. algum estanciero, nunca se sabe. Claro, claro. Assim, ó, nós estamos começando um trabalho, na verdade, esse trabalho começou antes da pandemia, né, em 2018, 2019. Aí quando veio a pandemia, a gente deu um tempo, né, porque a pandemia, ela modificou muito as formas, Mudou totalmente. a forma das pessoas trabalharem, né, e a gente trabalhava com contato, com grupo, né. Então, em 2018, 2019, a gente formou um grupo chamado Viver de Biologia, né. Alguns perguntam, por que não botou vida de biólogo? Mas é que viver de biologia, viver te dá um sentido de ação, né? Ou seja, te coloca em movimento. Né? E essa palavra... Ação em movimento. Claro, então, ou seja, o biólogo agindo, né? Então, o viver de biologia é formado por biólogos e profissionais da ciência da natureza e também alguns profissionais da tecnologia de informação, né? Onde a gente desenvolve 3 tipos de atividades, né? Atividades na educação, que é uma coisa que eu sempre fiz, workshops, palestras, trilhas em ambientes naturais, com grupos, que lindo. a gente faz. Tem um amigo que faz trilha que se chama Mir. Então, não sei se lo conheces. aulas particulares a gente vai começar agora, particulares, para acompanhamento de ciências biológicas, né? Acompanhamento, aula de apoio para Enem, vestibulares. Depois a gente trabalha com a pesquisa, né? A pesquisa sim, é com biologia animal, né? Que é a minha especialidade. Especificamente esses artrópodes e aranhas também, né? Principalmente aranhas de solo, conhecimento geral dos ecossistemas, bioma pampa, né? E depois também consultoria ambiental. A gente presta serviço para empresas, qualquer tipo de empresa, né? Aqui em Livramento a gente já trabalhou com muitas empresas. Por exemplo, vão construir um loteamento, ele tem um impacto ambiental, né? Claro, tem água, tem fauna, então tem que dar um laudo. Isso. Atualmente, assim, eu estou trabalhando mais com empresas de mineração de Salto do Jacuí. Pelo menos interessa. Claro, são empresas de mineração que elas precisam extrair as pedras semipreciosas, mas elas precisam ter uma licença ambiental, né? E a licença ambiental tem que ter um estudo ali, né? Porque para extrair a pedra tem que ver se não tem, se não tem espécies em extinção, a fauna, as APPs, que são áreas de preservação permanente, né? Então tudo isso a gente faz. Então depois que eles extraem as pedras, a gente restaura o ambiente, né? Então, muita gente, o pessoal também pergunta, né? Mas a mineração na consultoria não é impactante, ela é impactante. Mas não tanto quanto, digamos, a agricultura, né? Porque as áreas de agricultura que são... os agrotóxicos, sim. Não só pelo agrotóxico, mas assim, ó, a área... O ambiente natural, que é convertido, né, onde ocorre a conversão para a área de agricultura, dificilmente ele vai ser restaurado. Ele se torna uma área de agricultura... Não, e nunca mais deixam de plantar ali também, entendeu? Agora, na mineração não. O impacto é forte, mas eles são obrigados a restaurar o ambiente. Então, para encerrar o processo de licenciamento ambiental, eles têm que entregar um relatório que o ambiente é restaurado. Aí o biólogo entra nisso aí, né? A cada árvore que eles cortam, dependendo do diâmetro, eles têm que plantar 15 árvores, entende? Para restaurar o Claro, então esse é o trabalho que a gente faz. Então, educação, pesquisa e consultoria ambiental, certo? Perfeito, para pegar esse gancho também, tudo que falamos para os artistas que vêm aqui, e tu não deixa de ser um artista também, como a gente falou para o Bach também, a casa está à disposição para ti, para qualquer workshop que tu queira fazer, qualquer palestra que tu queira fazer, bom saber. está à tua disposição. Está à tua disposição. Queres trazer umas aranhas e mostrar? Claro, pode ser sim. Não, vamos pensar. Não, o que tu precisar fazer, a casa está à disposição. Isso perfeitamente. É certo, eles nos dão apoio irrestrito para isso, né? Então... Eu vou te passar depois o link, a gente tem uma página no Instagram, é Viver de Biologia. Vamos ter que passar depois divulgar. É só colocar no Instagram lá, Viver de Biologia, tá? E depois a gente tem uma página no Facebook também, sim. E agora está surgindo um site. Amanhã eu acho que o site já vai estar pronto, já vou te passar o link também. Perfeito. O site Viver de Biologia, onde a gente está divulgando as nossas atividades, né? Esse espaço aqui é para a cultura, né? Em geral. Claro. Cultura em geral, a música, a cultura, então tá
à disposição. Perfeitamente. À disposição. Yo te voy a contar una cosa que hace muchos años que yo leí un libro y después vi un estudio que hicieron en un lugar en Estados Unidos de la fauna urbana y de la fauna silvestre. Y generalmente los pájaros tienen familia 3 meses antes en la fauna urbana que el mismo pájaro que en la fauna silvestre. Entonces siempre pensé, porque la Intendencia de Rivera llama a licitaciones a veces para hacer estudios, entonces te dan un premio, te premian, no sé si acá, bueno, Livramento está un poco parado en esa parte de la prefectura. Eu acho muito parado. Porque faltan Bastante recursos parado. a veces, me parece. No es culpa de la política, sino que me parece que es culpa de incentivo Sí, económico, con ¿no, certeza, Fabio? con certeza, Y nunca encontré un siempre biólogo para poder hablarle esto, ¿viste? Que lo interesante sería de estudiar la fauna urbana y comparar con la fauna natural de afuera. Los pájaros que viven acá viven de otra manera que el pájaro que vive en campaña, por ejemplo, ¿no? Y es el mismo, el gorrión de acá con el gorrión, claro. la mosca de la ciudad con la mosca de campaña, ¿no? Y tiene todo otro proceso de evolución y de vida. De 2008 a 2010, eu trabalhei no Departamento Ambiental de Livramento, no DEMA, né? Quando criaram o DEMA para instalarem os parques eólicos, que naquela época os parques eólicos eram licenciados pelo município. Instalaram ali o parque complexo Cerro Chato 1, 2, 3 e 4. Tá aí também o Ibirapuitã, né? 1, 2, 3 e 4, né? Hoje não é mais para o município, hoje é para o IBAMA, o ICMBio, né? Bom, e naquela época, então, eu trabalhei com um engenheiro florestal, o Fernando Bueno Simões Pires, né? Um grande engenheiro florestal, um grande conhecedor da flora da região. E a gente fez um inventário florestal urbano, então, quer dizer, ele fez o inventário e ele me convidou para mim trabalhar com ele, né? Então, enquanto ele estudava as árvores e a gente queria estudar toda a cidade, mas não foi possível em função dos recursos. Claro, é que ter recursos. Mas pegamos as principais ruas, aí eu estudei a fauna urbana, a fauna ocidental. Claro, mas não os pássaros, né? A gente estudou no modo geral. Te dou um exemplo como que... Então eu lembro, por exemplo, ali na Silveira Martins, ali que tem as tiponas tipas. Então ali a gente encontrou muitas espécies de animais, né? Claro. Que a gente chama de fauna sinantrópica, né? Que é a fauna que se adaptou ao ambiente. Sinantrópica que vive junto com os humanos. Ela se adaptou ao ambiente, entende? Ela se adaptou, ela vive, se ajustou ao ambiente urbano, né? Ele quase escapou da nossa pergunta, o assunto foi para outro lado e escapou. Não vamos deixar passar, né? O que tu pensa sobre a vida extraterrestre inteligente? Faltou este pedaço da pergunta. A vida extraterrestre inteligente. Acredita ou não? Então, biologicamente... Bom, perfeitamente assim, ó. Em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer o que é o inteligente também, né? Sim. Também, por exemplo, as aranhas. Aranhas, tu compara a aranha com o humano, né? O organismo humano... São inteligentes, mas não são humanos. Assim, ó, o organismo humano ele tem uma certa complexidade de tecidos, tecidos complexos como o visual, o neural, visual não, desculpa, o tecido neural, o tecido epitelial, ósseo e tudo mais, né? Que a aranha não tem, compreende? Mas assim, ó, mas a aranha resolve problemas. Não deixa de ser inteligente. Então, o que é a vida inteligente? Então, a vida inteligente para a vida, né? Para os organismos é resolver problemas e conseguir se manter vivo. Vivo. E ter... Independente do ambiente que esteja. Isso. E nunca esquecendo que o ambiente muda muito, né? O ambiente muda toda hora, né? Eu andava caminhando na tarde, estava muito calor. Olha a temperatura que estava agora. Nós estamos noutra temperatura, noutras condições de luz, estamos na noite, então o ambiente muda rápido. Totalmente. Certo? Então assim, ó, o ambiente é muito rápido. Então, e os organismos precisam resistir a isso, resolver esses problemas. Sabe? Então, comparando as aranhas com os seres humanos, né? As aranhas já demonstraram que elas são mais inteligentes em termos de resolver problemas que os seres humanos há muito mais tempo. Não, há muito mais tempo. Elas estão, no mínimo, há 350 milhões de anos. A espécie humana já deve ter mudado, né? Porque a história da evolução humana muda muito. Mas a espécie humana, do gênero Homo, né? Sim.
do gênero Homo, né? Lá daquele primata que se separou dos primatas e deu o gênero origem. O Homo erectus, né? Até chegar no Homo habilis e depois o Homo sapiens, né? Esse gênero está mais ou menos a 9 milhões. Então compara, 9 milhões para 350 milhões de anos. Então as areias já são mais testadas. Então são organismos, ao que me parece, nesse sentido, mais inteligentes. Tá, isso na Terra, certo? E no colégio sempre nos ensinaram animais racionais e irracionais, né? Colocava eles lá para... não, mas aí tu tá falando... E é totalmente diferente. Tu está falando assim, Isso. ó, irracionalidade. Claro. Então assim, não é a mesma... Tá, mas racionalidade, ou seja, trabalhar rapidamente com as memórias que tu tem, né? Que tu só vai ter um raciocínio e conectar e articular o que tu tem na tua memória. Ou não? Sim. Pense num cribelo. Vocês nunca viram um cribelo? Vocês não têm na memória de vocês? Cribelo é uma estrutura lá perto da fendeira da aranha, né? Então, quem nunca viu um cribelo não tem um cribelo na memória, né? Compreende? Então, sim. Então, a memória, ela existe, tá aí. Todos os animais têm memória. E dependendo de como tu usa essa memória rapidamente para resolver problemas, interagir com o meio, isso eu considero inteligência. Um vírus. Poxa, os vírus... Tem muitas discussões, né? São seres vivos, não são seres vivos. Mas o vírus ele não tem célula. Ele só tem no geral, assim, né? Uma capa proteica e um material genético. E às vezes não tem nem o material genético completo, né? Ele só tem o RNA ou o DNA. Compreende? E o vírus resolve o problema. E ele é inteligente. É inteligente. O vírus da gripe chegou no teu corpo. Qual é o sintoma da gripe? Te dá aquele mal-estar, aquele dor de cabeça. Quando te dá dor de cabeça, te dá aquele baixo astral, né? Te dá aquele desânimo. Então, assim, o teu sistema imunológico cai por terra. Aí caiu o sistema imunológico, ele toma conta. O que acontece? Dor no corpo. Por que te dói o corpo? Porque ele ataca as células cartilaginosas, vai para as cartilagens. Então, ele tem toda a estratégia. Então, ele é muito inteligente. Aí ele chega às cartilagens ali, ó, aquela dor, ele está se multiplicando. A coluna queda dura, depois que você te vai... Aquela dor no corpo. Geralmente é isso, né? Às vezes não é, mas geralmente é assim. Claro. E depois das cartilagens que ele se multiplicou, ele vai lá para as células pulmonares. Que, atacando as células pulmonares, tu vai tossir. E tossir, tu vai expelir o vírus. Tu vai espalhar ele para o ambiente. Tu dá conta da roda que ele faz? Maneira de reproduzir. É impressionante. Então, ele tem uma inteligência. Isso é uma inteligência. Isso. Eu chamo isso de Não, inteligência. com certeza é. Você dá E vendo conta? por um parâmetro... O vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS, ele não mata rápido. Ele não mata. Né? Ele vai te minando, matar... Ele vai minando. Vai minando. Mas por que ele não te mata rápido? Para dar tempo do teu organismo, que está dominado por ele, espalhar, dispersá-lo, Dispersar ele. espalhar ele no ambiente. Compreende? Então isso é uma inteligência também. Ah, com certeza. Então assim, ó, isso na Terra, né? Agora, comparando ao universo, certo? O Sol é uma estrela. Nossa, tem muita. uma estrela dentro de uma galáxia seria assim, ó. É um grão de areia. Analogamente, assim, ó, grosseiramente comparando, é um grão de areia na praia do Cassino, Sim. que é a praia maior, né? Maior do mundo. É mais larga na extensão. Então, você dá conta? Então, assim, ó, um Sol. Então, assim, ó, é impossível que, se o universo segue padrões, os planetas seguem padrões, e a vida nos planetas segue padrões, que não exista algum arranjo semelhante ao próximo ao nosso no universo. Só que assim, ó, o que a gente consegue enxergar do universo hoje é muito pouco. Muito pouco. A gente não consegue enxergar quase nada. E debatemos em vários programas isso também, né? Que é muito difícil. E não sabemos. As nossas tecnologias... O fundo do mar, muito pouco. A gente não Muita tem... distância. A distância, imagina... O tempo de viagem. Levar um organismo para estudar, levar o corpo humano, por exemplo, para estudar no outro planeta, requer muitas coisas. Marte são como 3 anos. Para ir a Marte. E agora, fazendo um parâmetro com as aranhas, seriam inteligentíssimas pelo seguinte: sobreviveriam até um ataque alienígena, supondo de alguma civilização inteligente, tomariam conta da Terra e elas seguiriam na vida delas ali do mesmo jeito. Então, para elas, está tudo certo. Estão sempre presentes.
Então isso mostra uma inteligência e uma forma de se adaptar ao ambiente de se ajustar ao ambiente. Y la incrível. ecología, porque la Eles se mosca ajustam. es São importante, mais poderosas la que o abeja, próprio ser humano. Las No abejas caso, son isso aí. importantes. Olha, em termos assim, ó, aí a gente chama de potencial adaptativo, né? Eu acredito que elas têm um maior potencial adaptativo. muito Tu vê, elas já maior, estão claro, aí claro. há 350 milhões de anos, né? Qualquer coisa que aconteça em grande escala para ela seria indiferente. Uma caranguejeira, as caranguejeiras, né? As terafósides, né? Elas ficam um ano sem comer. Quer dizer, assim, ó, quer dizer, aquele organismo já foi testado evolutivamente a ficar muito tempo sem comida. Ou seja, en lugares que no había comida. ela viveu num momento que não existia comida. Que ela teve que aguentar muito tempo para comer. Então, isso aí mostra, né? Então, a Mostra o história poder natural, dela, o evolutiva poder do bicho te mostra, né? Natural dela. Te mostra como ela se comportou, como foi selecionada, que tipo de pressão seletiva pode ter agido sobre ela, né? Isso. Tivemos um programa interessantíssimo, que se ele tivesse aí ia ser uma participação histórica, que foi sobre o caso do ET de Varginha, que saiu um documentário novo agora, que deu uma repercussão enorme, que biólogos de Varginha até catalogaram, falaram que seria um macaco, apenas que teria dado todo aquele problema na cidade de fecharem hospitais e tudo, por uma espécie nova de macaco que viveria nas cavernas, né? Depois de um circo que se había escapado Depois de un tudo aquilo ali. animal, un circo. Então era muito bom saber uma opinião tua sobre isso, né? Porque foi um caso, Igual eu não sei se ahora tu acompanhaste desclasificaron o el caso. Y se sabe que es O caso. real. Isso é de lá de Se sabe que es real. 96. Algo né? pasó. Isso foi em 96? 96. 96. 96. Eu sei que isso eles levaram para dentro de um prédio do Exército, né? Exatamente. Se não me engano, até foi para Três Corações. Três eu Corações, foi lá acho. mesmo. Na ESA eles botaram Na ESA. lá, claro. Isso Na aí eu lembro da época. Na época, em pleno anos 90, o que acontecia? Tudo era piada, tudo era deboche, foi pro Cacete Planeta, foi uma coisa. E sufocaram o caso. Hoje deram mais importância. Le dieron más importancia A Globo fuera fez de Brasil um que acá. documentário, até certo ponto bom, né? Com bastante história, com bastante... Mostrou várias testemunhas da época. Tem um caso muito sério, até de pessoas que perderam parentes, né? Por um certo contato com esse ser, que não se sabe se é um ser intraterreno, não se sabe se era um macaco, se era ou se era um ser inteligente extraterrestre. Só que essa pessoa se contaminou e teve uma infecção generalizada. É uma das maiores bombeiro, provas não mais A pessoa se físicas, contaminou? assim. Se contaminou quando bombeiro, pegou não e foi levou um soldado. esta criatura. Teria levado a criatura a essa pessoa. olha, Isso aí que mostra no documentário, né? Então, essa irmã da pessoa não conseguiu o laudo até hoje da causa mortis. Não conseguiu o laudo Desse até bombeiro hoje. aí. Desse bombeiro. Então ele é uma das testemunhas, o que pegou, que tocou nesse ser, que teve uma infecção generalizada depois, né? Então é uma história bem complexa, assim, que agora foi mais esclarecida com mais seriedade hoje. Porque hace, Mais testemunhas, hace com pocos mais... meses desclasificaron. Era un material clasificado. Entonces, al ser clasificado no se podía hablar en los medios. Pero Claro. lo desclasificaron y hicieron una reunión nada más y nada menos que en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y llevaron a toda la gente que estuvo, los testigos oculares de Varginha, a hablar a Estados Unidos. ¿no? trataram com uma seriedade incrível, né? Claro, Uma seriedade incrível. Foi... En Brasil no apareció nada, ni Falaram com médico. en el Jornal de la Globo, ni en la Bandeirantes News, Então, nada. esclareceram o caso. É como aquelas aberturas que eles têm hoje dos arquivos ufológicos da Casa Branca. Muita sim, coisa. sim. Foram no mesmo meio, assim. Discovery Channel habla mucho, en History Channel se habla mucho, acá en Brasil no aparece nada. Assim, ó, claro, eu vou fazer algum comentário pela ótica da biologia. Claro, né? claro. Mas assim, ó, antes de fazer esse comentário, a gente sempre escutou, né, desde criança, algum fato, né? Algum fato de algo que não pode ser explicado ou relacionar alguns organismos extraterrestres, né? Mas, assim, ó, pela ótica biológica, um organismo que viesse de outro planeta, de outro ambiente, cair neste planeta e entrar em contato com essa atmosfera, né?
Porque assim, ó, a gente está respirando aqui, a gente não está nem aí, porque isso para nós é normal. E a imunidade? Claro, não, tá respirando. Poeira, tudo. Nem estou falando de micro-organismos, estou falando assim, ó, estou falando de substâncias químicas que formam o ar. Quando tu inala o ar, tem substâncias químicas, tem o nitrogênio, tem o oxigênio, tem o gás carbônico, tem o hélio, tem muitas substâncias químicas. E outros gases também, certo? Esses gases, alguns para nós não são bons, outros são excelentes, como o oxigênio. Tá? Mas por que a gente está aqui vivo e a gente precisa desse ambiente? Porque a gente está ajustado a esse ambiente químico, que tu não te dá conta. Tem um ambiente físico, as temperaturas, né? Nós estamos agradáveis aqui, porque tem a parte física do ambiente está agindo sobre nós. Agora, quando vem um ser de fora, mesmo que seja tenha um aspecto humanoide, será que ele vem do mesmo ambiente, tem a mesma composição química, o mesmo ajuste físico, né, que tem na Terra, para ele sair dentro da nave e começar a caminhar? Provavelmente não. Olha um astronauta na Lua, olha os trabalhos que estão fazendo para ir a Marte. O astronauta ele não vai poder andar no ambiente natural do planeta, ele vai ter que andar levando aqueles ajustes do seu planeta, né? Até a pressão atmosférica. Até a pressão, a gravitacional. Então, assim, ó, nesse ponto, eu não sei até onde se pode entender isso, né? Ou compreender, ou se é que é um ser vivo. De repente, assim, ó, vamos supor uma nave, né? Se chocou, o organismo caiu, tá morto, morreu. Morreu porque a química não deve ser a mesma, o ambiente não deve ser o mesmo. Tá, mas ele caiu fora daquela nave, ou cápsula, não sei, de algo que o trazia acondicionado ao seu ambiente natural. Ao seu ambiente natural. Aí sim, agora, os americanos, quando eu estava em Punta del Este, em 92, que eu fui trabalhar e tocar lá na época também. Esse ano, me parece que andava por achar esse ano. Eu andei lá, eu trabalhei em 92. Então, assim, lá apareceu uma revista, ela estava em inglês até, mas não veio o caso. Tá, e aí tinha um cara branco com o pessoal do FBI, que era um ET, eu disse, mas será que é assim, né? Bom, mas eu não averiguei se aquilo era verdadeiro, né? O cara de óculos, um cara mais alto, tudo mais. Essa foto andou por muitos lugares aí. E aí depois, de um tempo, a gente fez a mesma pergunta. Mas e esse organismo? Será que estava ajustado ao meio ambiente, a química da Terra? Estava ajustado à parte física da Terra, né? Isso eu não sei se é possível, Fábio, entendeu? Dois filmes mostram algo assim preciso sobre isso. Né? O filme Sinais, os ETs invadem a Terra e são surpreendidos com um ponto fraco deles, que seria a água. A água encosta neles e derrete a pele deles. Num filme esse? Isso nos Sinais. Olha só. A água, eles eram alérgicos à água. E na Batalha dos Mundos, o que eles eram alérgicos? À atmosfera e às bactérias da Terra. Eles são derrotados de gripe, creio. Isso, por gripe, por qualquer coisa que tinha aqui, eles morrem depois de um certo tempo aqui. Claro. Eles não são derrotados, eles morrem pela exposição. Y pasa, en el mismo aislamiento geográfico hay tribus de indígenas que están aislados y el contacto con humanos no puede. Aí já é uma coisa. O vírus aquele, o Ebola, Sim, ele foi, o primeiro contato foi de foi um geólogo alemão. Ele entrou numa caverna e teve o contato de vírus. E aí o vírus, claro, entrou no corpo dele, né? Então, fez aquela reação e já começou. Então, ele nunca tinha tido contato, né? Claro. Com esse vírus aí, né? E o maior medo do colonizador, que a gente sempre fala, né, é quando tomar invasão, é fazer o mesmo que eles fizeram com as nações mais fracas. Né? Claro. Subjugar, colonizar. Perfeito. O medo tem que vem algo de fora superior e faça a mesma coisa com eles. Perfeito. Esse era o grande medo que eles. Bueno, los ingleses en la colonización de la India, creo, que regalaban ropas contaminadas con sarampión y viruela, sarampo, Maiores como es el otro que te da acá en la papera, como es en portugués, Fabio, cachumba. Entonces daban ropa contaminada, le daban a los chinos. Les empezaron a dar ropa para poder invadir la India y la China. Usaron esos métodos que después los usó el general Custer en la guerra contra los indios, el soldado famoso de pelo blanco y de barba blanca americano de
de la caballería, séptima caballería, mataba a los indígenas porque no eran inmunes a ciertas cosas, ¿no? Gripes, resfriados. Ah, sim. Claro, los mataban Pero- dándoles ropa frazada, cubiertas. No Brasil ocorreu isso também. Sí, né? Brasil Tinha también, muita coisa. claro, eso es una técnica usada Claro. por las grandes naciones. Os ¿no? primeiros contatos, Las né? primeras guerras biológicas, ¿no? Sim. La prehistoria. É, são guerras biológicas, né? São guerras biológicas, né? Aquela foto interessante do quilombola, onde É, Ah, aquela foto assim, ó. Aquela foto, a gente tirou aquela foto em Salto do Jacuí. Salto do Jacuí. Salto do Jacuí é um município perto de Soledade, Cruz Alta, Sobradinho, por ali. É um município que deve ter uns 12, 13 mil ¿Y habitantes. dónde hacen la yerba mate o no? Porque hay Não, muchas ali cuias, é Venâncio Aires. Venâncio Aires. Venâncio Aires. Salto do Jacuí fica perto, não tão Muito perto. perto, É, tá. mas um pouco perto Um daí. É, mas o Salto do Jacuí ele é conhecido pela capital não, mas tem pedras semi-preciosas, ágata, tem de excelente qualidade, né? Então a gente trabalha aí, eu trabalho desde 2014, trabalho eu e a geóloga Raquel Barcelos. Eu conheci a Raquel aqui no Departamento Ambiental Santana do Livramento, ela era geóloga daqui, quando a gente licenciou os parques eólicos e eu era o biólogo, né? E a gente depois começou a trabalhar junto em licenciamento ambiental, principalmente com a mineração, né? Ela é uma excelente geóloga e a gente faz um trabalho lá desde 2014. Então, aquela área ali, ó, é uma área que ela é lindeira, aliás, ela é vizinha a uma área de quilombolas, mas uma parte da área que a gente estava estudando para licenciar parece que abrange a comunidade de quilombolas. Claro, não pode fazer licenciamento aí dentro, mas isso que a gente estava tentando comprovar, né? Porque parece que venderam a terra para esse cliente e ele não sabia que a terra era no quilombola. Então, aí se é quilombola, aí não pode usar, porque é uma reserva mesmo, né? E aquelas meninas ali, assim, ó, andava eu e a Raquel com um GPS, né? E a gente se perdeu numa trilha. E aquelas meninas nos chamaram. O que vocês estão fazendo aí? A gente mas a gente leva vocês, a gente fizemos amizade. E elas conheciam toda a região, né? A gente de Perneira, e elas assim, né? O natural ali, né? Então foi muito bacana aquele trabalho. Então a gente passou uma tarde ali, né? Marcando os pontos de GPS, tirando fotos, relatório fotográfico, levantamento, em planilha e coisa e tal. eles Né? vivem como indígenas, né? Semelhante. A gente conversou 2 vezes com eles ali. Eu sei que eles recebem um auxílio do governo, né? Sim. Eles têm escolas ali, o próprio município é obrigado a oferecer vagas. Policlínicas. Eles vivem entre eles ali. Pero la ley que usan es la ley de ellos, ¿no? Sim, e eles produzem algumas coisas também, sabe? Eles têm um cemitério deles também. Que isso também, né? Às vezes. os próprios Dos quilombos, eles têm fuga aí. a comida deles também tem coisas bem típicas ali, né? Mas eles interagem bem com a comunidade. Eles vendem, como é que é? Eles vendem doce, compotas, vendem milho, eles vendem algumas coisas pro de pessoal. frutos diferentes. Perfeitamente, El perfeitamente. sábado un amigo me invitó con un fruto silvestre del Uruguay y le digo, ¿de dónde sacaste? ¿Sacaste del campo? No, yo fui al campo y traje semillas y planté en mi casa. Y hice un dulce de una fruta que plantaban los charrúas y los guaraníes. Los charrúas y Y guaraníes. lo trajo de Tacuarembó. Claro, Un dulce, claro. es muy parecido, Claro. una mezcla de guayaba con membrillo. Goiaba, membrillo como es en portugués. Marmelo. Marmelo. O Uma Salto mescla. do Jacuí é uma cidade muito interessante, porque ali a colonização é alemã, né? Então, assim, ó, e eles foram colonizando aquelas regiões ali. E ali é a Mata Atlântica mesmo. Então, ali eles têm a melhor pedra do Brasil, me parece, em termos de qualidade de ágata que eles exportam para o mercado chinês. Mas eles não podem explorar muito o ambiente, porque ali é a Mata Atlântica, né? E a Mata Atlântica é o bioma mais impactado do Brasil, a Mata Atlântica. Desde que os colonizadores chegaram... Lo robaron todo. Em 1500, né, supostamente, que é por aí que eles chegaram, né? Mas isso é outro papo. Quando eles chegaram, já começaram a impactar a Mata Atlântica. Então, hoje a gente deve ter o quê? A gente deve ter... Do bioma Mata Atlântica original, a gente deve ter uns 6% conservado. O resto... Porque as maiores cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, estão na Mata Atlântica. Entendeu? Então isso foi consumindo. Florianópolis foi consumida a Mata Atlântica. Salto do Jacuí.
Então, assim, ali, só que agora a legislação ambiental protege muito esses ambientes, né? E lá muitos clientes já tiveram problemas. Eles cortaram, eles foram autuados, pagaram multas e hoje a gente está fazendo até uns projetos de restauração ambiental, né, para essas empresas que eles são obrigados a restaurar aquela Mata Atlântica. Entendeu? Grandes latifúndios, grandes estancieros Claro. por la plata que tienen. O desmatamento que teve, o Brasil segue riquíssimo. Porque hoje o assunto que circula mais hoje são as terras raras, né? Sim. Brasileiras, que são as maiores, né? Em Minas Gerais. Então você fala muito disso hoje. Reservas Que os grandes países não têm mais e já estão olhando para a América do Sul e principalmente para o Brasil. Y las tierras raras, Fabio, a veces- O bioma Pampa, eu diria assim, ó, que é um bioma muito conservado ainda, né? Apesar, agora nos últimos anos, o impacto da silvicultura, plantação de eucalipto e agricultura, né? Uruguay pasa lo mismo. Então, assim, ó, está impactando Ese es un bastante. sistema europeo implantado para Mas o nuestros bioma países Pampa- para terminar con nuestra agropecuaria. O bioma Pampa está muito conservado ainda, né? Essa pesquisa que eu participei aí na URGS, no projeto do PELD, né? Projeto Ecológico de Longa Duração, pesquisa ecológica de longa duração, um dos trabalhos de uma colega, ela conseguiu comprovar que a pastagem, o gado e o fogo não prejudica a biodiversidade do Pampa, né? Porque esses campos já estão acostumados com grandes animais pastejadores, né? E o fogo também. O fogo é uma coisa que acontece natural. Então ela usou formigas ou aranhas e outros organismos para comprovar, né, que o fogo e o gado não impactam a pastagem. Pero la ONU, los europeos Agora, dicen sim. a soja, Ah, la a soja soja es fatal. e a plantação do eucalipto, sim. Porque ela cresce tira... mais nada aí. Claro, porque assim, ó, ela tira a heterogeneidade do ambiente, né? O ambiente é todo heterogêneo. Tem a pastagem, tem a herbácea, tem o arbusto e tem as árvores, né? Então, eles deixam homogêneo. Então, aí, se não tem vários espaços, vários tipos de ambiente, a fauna não se instala, né? E se a fauna não se instala, ela não faz a sua função sistêmica, né? Ela não presta serviço ao meio ambiente. O animal, ele presta um serviço ao meio ambiente, entendeu? O animal, o macaco, o pássaro, né? A árvore germina, produz o fruto, Come fruto, e o pássaro vem prestar o serviço. Sim, então ele é atraído, mas ele vai prestar o serviço. Ele vai comer e vai depois defecar longe. Então ele vai disseminar aquela espécie. Os morcegos fazem isso. As aranhas também fazem isso. Se as aranhas não comem os insetos que estão nas pastagens, os insetos se multiplicam e eles vão detonar a pastagem. Ou seja, a gente vai ficar sem pastagem. Então é tudo assim, é um equilíbrio. É uma comunidade ecológica un equilibrio no ecológico. equilíbrio. Aí, como não temos roteiro, né? Sempre vem aquela pergunta na hora, assim, na mente. Agora aquela pergunta assim, ó, básica, especial. Tu acha que isso tudo, que o mundo, o cosmos inteiro, o biocosmos, isso foi criado por uma inteligência superior ou é obra do acaso, do Big Bang? O es una obra armónica de desarrollo de... Eu acho que é perfeito demais para ser o acaso. Olha, Isso é uma coisa que se encaixa até, olha. bom, assim, ó, aí já tem muitos entendimentos, Sí, né? ahí ya es teórico. Mas vamos ficar dentro do entendimento científico biológico, né? Sí, entiendo. No meu entendimento, até onde eu consegui entender a biologia dos organismos animais, que essa é a minha prática, eu trabalho com biologia animal, né? O meu mestrado em biologia animal no programa de pós-graduação de biologia animal da URGS, né? Eu fiz mestrado na URGS da biologia animal. E lá, assim, eu tive grandes professores, né? Bons mestres, e eles nos deixaram essa formação, esse entendimento, certo? E até onde eu consegui entender e compreender, né? A gente faz parte de um sistema. Tem um sistema. Hay un sistema, ¿no? Tem um sistema. Prearmado. Um sistema assim, ó, e esse sistema, ele vai se expressando por padrões, né, de acontecimento, entendeu? E ele é cíclico também. Cíclico como a natureza. Também. O tempo é cíclico, né? Nós temos uma ideia de tempo retilíneo,
que foi um tempo instituído pela sociedade. El tiempo no es Não, o tempo não é. O tempo é cíclico. Ó, o ciclo da natureza, o ciclo das estações, ciclo menstrual, ciclo reprodutivo, cíclico. ciclo da morte. Então, o tempo é cíclico, certo? La misma Tierra probablemente Esse tuvo varios tempo ciclos. do ano zero ao infinito, Ciclo de isso é um tempo civilizações. instituído. Entendeu? Que não é o nosso tempo. Agora, o tempo é cíclico. Se o tempo é cíclico, ele já está demonstrando. Tá? E se esses organismos fazem parte da Terra, e a Terra faz parte do universo, e a Terra que é o ambiente que a gente mais ou menos conhece, é assim, obviamente que o universo é assim. Se a Terra é parte do universo, o universo também é assim. Certo? Então, se a Terra funciona assim, é porque o universo também funciona assim. Não precisou os cientistas chegarem lá em Marte para dizer, ó, em Marte não tem vida como a Terra. Eles só compararam os padrões de ecossistemas, de ambientes, composição de gases, de temperaturas. Não. Se lá não tem esse padrão, lá não tem vida como a Terra. E tem este padrão. Então, se a Terra tem padrões e está no universo, obviamente que tem padrões de existências, né? E isso faz parte de um arranjo, não é por acaso. Agora, La luna mismo, la luna es la que hace que la Tierra tenga un montón de ciclos que si no estuviera ahí probablemente no habría vida. Perfeito. ¿no? La luna está As marés, ciclo das marés. y hace que el centro de la Tierra con la Pois então, traslación hace que el centro de la aí já tem o Tierra entendimento todo gravitacional, sea- né? Físico claro. do universo. Né? sea Isso é líquido, el centro de la Tierra líquido. Isso é perfeito, Entonces, é um ajuste hace perfeito, de temperaturas perfeitas, né? temperaturas. La proyección de meteoros. Para ter vida, né? Oi? Está Na posição exata para ter vida no planeta Terra. Assim, Marte está um pouquinho mais longe, né? para ter vida como a da Terra. Como una Terra. É a chamada ecosfera, né? Claro. Vênus é quente demais porque está mais perto do Sol, Marte já é mais frio e a Terra está exatamente no ponto certo para desenvolver a vida. Mas seguindo esse teu raciocínio, ó, A vida mas seguindo esse teu raciocínio, o Sol, hoje ele tem essa quantidade de energia, mas daqui a um tempo a energia vai diminuir. Va a disminuir. já vai mudar esse padrão. E aí a temperatura da Terra vai diminuir também. Se hablaba de 50 millones de años, y 50.000 millones, ahora hablan de 30.000 millones. Pois ya então, volvió para atrás. aí tá. Então, ou seja, as condições de temperatura e luz da estrela mais próxima, que é o Sol, que é o centro do nosso sistema, ela vai encolher, ela vai diminuir. Va a ficar vermelha, va a envelhecer y va a ficar E isso vermelha. vai mudar a vida da Terra. vai Né? mudar. Não sei quanto tempo, não sei. Né? Y va a ir cambiando de a poco. E a Terra pode mudar, a vida da Terra pode mudar a qualquer momento também, né? Porque na rota da Terra, aliás, a Terra é a rota de colisão de muitos meteoros. Claro, Né? claro. Nos anos 90, quando eu lecionava no Mismo curso... el Tracy Atlas, que parecía que No curso venía, Santana, que ali, venía un quando eu impacto. lecionava no curso Santana, naquela época, um aluno gostava muito de... Muchas gracias, querido, muy amable. Muito obrigado, hein? O aluno gostava muito de astronomia e a gente lia bastante, a gente trocava uma ideia. Naquela época, em 96, existiam mais de 1.500 meteoros na rota da Terra, né? Rota de colisão com a Terra. E isso mapeado por um astrônomo da família real britânica. O astrônomo particular deles lá mapeou isso daí, né? Eram mais de 1.600, mais ou menos, meteoros que estavam na rota da Terra. Então, a qualquer momento tem mudanças, né? Então, são padrões que ocorrem e isso aí, se ocorre na Terra, ocorre em todo o universo, e isso é um sistema, ou seja, é um ambiente, né, muito amplo, cíclico, né, e que a gente tem integrado isso aí. A gente faz parte disso, certo? Imagina o que é a Terra. A Terra por si só não existe, ela precisa da energia que vem de fora da Terra, que é a luz do Sol, né? Entendeu? Eu tenho um livro aqui, depois eu vou deixar para vocês, que é um livro chamado Biologia, Cultura e Evolução. Um livrinho pequeno de bolso, do Francisco Salzano. Um livrinho que tu compra na URGS, esse professor já morreu. O Francisco Salzano, ele é um biólogo, né? E ele trabalhava com evolução humana. Ele tentava entender como que o ser humano chegou na América do Sul, né? Você veio pelo Strait de Bering, você chegou pela costa. Bom, ele estudava com genética, com marcadores genéticos.
Como é o nome do livro? Agora eu te mostro aqui. Tá, É um livro, Biologia, Cultura e Evolução. Biologia, Cultura e Evolução. Biologia, Cultura e Evolução. Até deixa eu pegar ele aqui, ó. Posso mostrar aqui, Bruno? Pode, só para apontar. Ó, esse livro aqui é um livro assim, ó, que... na verdade, eu acho que eu trouxe... Deixa eu ver uma coisa, se eu trouxe o terceiro livro... Não, acho que eu não trouxe o terceiro livro. Acho que eu só trouxe 2 livros. Cultura e Evolução. O terceiro ficou lá. Tá, mas esse aqui é o Francisco Salzano. Salzano, sim, já apontei todo. Tá, ele é Francisco Salzano, né? Ele foi professor da URGS, ele já faleceu. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele no início dos anos 2000. E ele escreveu esse livrinho aqui, Biologia, Cultura e Evolução, onde ele abrange tudo isso daí, né? Então ele traz uma síntese, escreveu... Fácil de ler. Fácil de ler e tem acesso a todos os níveis, né? Não é só o nível acadêmico, entendeu? E ele fala sobre isso, né? Que a gente faz parte de um sistema que tem um arranjo. Ele fala assim, ó, da visão atomística do universo, ou seja, todo o universo é formado por átomos. Sim. Né? A partir daí, então, tu vai entendendo todo o comportamento do universo. O mesmo átomo é um universo adentro do átomo, da molécula, da partícula. Ele começa por aí, que eu acho muito importante, né? Complexo. Tu quer conversar um assunto complexo? Bom, tu tem que, pelo menos assim, ó, ter uma educação de pensamento, né? E ter uma boa informação e uma forma de tu ir entendendo. Então, assim, entender o universo, entender cosmos, entender a Terra, entender a vida e a evolução, tem que ter uma noção de átomos, né? A biologia molecular foi... Bom, e aí tem esse outro livro aqui também, ó, que é As Origens da Vida, Moléculas e Seleção Natural, que é do Orgel, né? Ele já foi muito lido, até estou restaurando ele, porque eu já emprestei muito esse livro. Tá, e agora... eu até ia colar ele hoje, tá? Não vou colar, ele vai úmido para lá, né? Eu estou restaurando esse livro, eu emprestei muito esse livro. Se lê abertito assim. A gente vai e lo doble, eu emprestava, os meus alunos liam, entendeu? Então, aqui ele fala muito, assim, ó. Aqui ele fala principalmente da evolução do pensamento evolutivo, né? Como o pensamento na ciência foi evoluindo, os mitos, as crenças, a crença popular. Claro, e aí ele vai te trazendo até tu chegar nas moléculas, que é a visão atomística, como fala o Salzano, né? A visão atomística, que tudo se organiza em átomos, moléculas, células, células, tecidos, órgãos, organismos, sistema, certo? Você sabe que a própria água, ela reage a estímulos musicais sonoros. Pois então, né? Ela reage de formas distintas a vários aspectos sonoros. Então é tudo uma coisa que é... Bom, aí tu falou água. A água para a vida na Terra, com exceção de alguns organismos, né? Claro, ela é fundamental. Mas ela não existe sem água, né? A vida celular na Terra, né? Ela não existe. Uma vez leí. Não existe sem água, né? ¿Por qué nos gusta el color azul? Llenás de neones, apagamos todas las luces, llenamos de neones azules. Yo iba a un bar que estaba pintado todo de blanco y todo neones azules. Tú pasabas por ahí, te atraía el color. Después leí que el color azul nos atrae porque nosotros tenemos eso en nuestra genética, que éramos animales unicelulares, viviendo en el agua y observando siempre el cielo azul. Entonces, nuestra atracción por el azul es justamente por haber sido creados en el agua. Y la playa, y la explicación de ir a la playa y todo aquello de locos por estar en una playa, sale parte de la misma idea de nuestra genética. A vida vem da água. De la vida del agua. E foram rastejando para a terra e começou a evolução dali, né? Perfeitamente. Esses livros aqui, eles não são muito atuais, mas a ideia está a mesma ainda, entendeu? Esse aqui é de 97, eu comprei em 97, quando a gente funcionava no Santanense, mas assim, ó, os fundamentos são os mesmos. Alguma data, alguma atualização, alguma coisa deve ter mudado, né? Mas esse aqui do Francisco Salzano está muito atual, né? Bom, e ele fala também de toda essa transição aí, da importância da água, transição da vida da água para a terra, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante saber ter acesso a esse conhecimento. Claro. Isso aí é importantíssimo.
Sim. Voy Como a falasse copiar el comigo, nombre. a música vai ter que ficar para outro Las dia. orígenes. Bueno, mas tudo bem, não, outro momento. Leslie Porcel, ¿es brasileiro también? No, con el O, nombre não, no, esse aqui esse é não. inglês. Ele não é brasileiro. Não, acho O que ele alemão. é, não, ele é americano. Americano. Leslie Orgel, ele é americano, Orgel. tá? Tá. Esses autores, Leslie eles são Orgel. divulgadores divulgadores da ciência. Eles trazem a ciência a um conhecimento mais acessível, né? Claro. Que isso é muito importante, Una né? explicación más rápida Atualmente, para, assim, ó, para isso el leigo, digamos. já faz um tempo, o conhecimento científico ele fica dentro da universidade, né? Sabe? Então, assim, ó, e a universidade ela vai perdendo o papel da universidade, né? Porque a universidade ela desenvolve ciência e essa ciência ela é aplicada na comunidade, certo? Então, todos os conhecimentos científicos que a gente tem, os artefatos científicos, eles começaram numa pesquisa dentro das universidades e depois foram para a comunidade. Isso é muito importante, né? As universidades, atualmente, elas estão perdendo um pouco essa função, né? Elas estão se tornando centros de formadores de profissionais. As universidades, elas não têm essa função de formar alguém, dar canudo para alguém. Claro, claro. A universidade tem a função de produzir conhecimento. Essa é a função da universidade. Produzir conhecimento e conhecimento informar a comunidade. Pasar Pasar la información. o conhecimento para a comunidade. Então, isso é muito importante. E eles trazem isso também, trazem esses conhecimentos que eu acho que todo, né, o cidadão hoje em dia, ainda mais que hoje tem acesso, né, Fábio e Michel. Ahora sí. Quando eu era estudante de biologia, Antes había que juntar platita para comprar un um libro. livro, comprar el disco. aqui na Urcamp, o que a gente fazia? Né? A gente trabalhava, não tinha grana, a gente juntava a grana, ia a Porto Alegre, comprava os livros, trazia para todo mundo estudar junto, e depois a gente fazia um sorteio no final do ano e alguém levava o livro. Tirava xerox, iba Claro, na Andreoli e tirava xerox. perfeitamente, Claro. entendeu? Então, mas hoje em dia, assim, o pessoal tem muito acesso, mas o pessoal está perdendo a capacidade de Sim. filtrar e de buscar uma informação Porque ele tem tudo fidedigna. ali. O pessoal está perdendo a capacidade também, assim, ó, de buscar uma informação de qualidade. Exactamente. De qualidade. Exactamente, porque Sí. lo que hay en internet a veces... De está equivocado. qualidade. Yo siempre estoy en la música y a veces estoy con un amigo y me dice, ¿de qué año es el disco? Digo, para mí es del 76. Y a veces buscamos, sale 78. Digo, está equivocado. Le digo, tengo un libro gráfico que dice es el 76. Hoje aqui Son a equivocaciones gente en fez internet. algo aqui, ó, hoje que é muito difícil. Atualmente, tu sentar e conversar Sin um una bom computadora o tempo, sin el teléfono. durante, né, sobre assuntos bastante complexos. Eu sinto dificuldade disso hoje, sabe, com pessoas, até colegas de trabalho eu sinto dificuldade, entendeu? Qué bom que- De sentar e conversar, assim, porque, Qué lindo. né, Para nosotros, tu não encontra, as pessoas estão acostumadas, pelos hábitos de redes sociais, de ler textos curtos, breves e simplórios. Si el longo Sim. ya no... E o nosso raciocínio lógico, né, ele tem capacidade de a gente investigar com uma forma, com discernimento, com método, com boa informação. Então tu já está convidado para mostrar a tua parte musical, que não deu tempo. No dio tiempo. Bueno, então tá bem, vamos fazer isso na próxima. Vamos Vamos a fazer hacer isso. una parte 2 porque acá fazer isso. aprendemos mucho. Y estos libros los voy a leer, Voy a Claro, buscar, voy a a gente tem assim, ó, muitos assuntos depois para Me desenvolver. impactó, hasta los dibujos de la Só tapa. temos a te agradecer. Oh, muito obrigado, eu que agradeço. De nos dar essa aula aí, sabia que ia ser sensacional. O pessoal gostou Sensacional. também, é certo? Já estão Muito Para obrigado. nosotros es enriquecedor enriquecedor, assim. Convidamos ele para o nosso programa. y hacer depois siempre algo escutar os outros diferente. programas Claro, nossos, né? claro. Escutar o outro programa que é de lá, da rádio, que é o Caixa. Fabio tiene tu Podcast. contacto, tu teléfono. Claro, Te vamos a perfectamente. usar De sempre aqui. para que nos escuches por la radio. Está Ves, bien. Es diferente Está el bien. programa, no es igual. Falamos com ele, né? Podemos hablar por teléfono. Está bien. También tenemos condiciones de Ah, hacer de- una charla contigo claro. de 1 hora o 2 horas igual por Claro, vía WhatsApp, sin problema. Oh, mas vamos organizar futuramente outros assuntos. Aparecer lá na rádio. Ou com a música também tem muita coisa pra gente conversar, né? Sobre o rock aqui da fronteira. Eu fiz parte do movimento. Música percussionista. Perfeito. Na verdade, assim, ó, eu sou baterista. Eu sou baterista, né? Eu comecei tocando bateria. Depois eu estudei percussão. E estudei com o professor de Montevidéu, né? Percussão, que naquela época tu não tinha internet também. Não, não, internet. Tu tinha que pagar para aprender. Tienes que ir a Brizola. E aí com a comprar percussão eu trabalhei em muitos estilos musicais, né? Eu migrei do rock, trabalhei com axé música, toquei em trio elétrico, Mirá, vários tipos de música, né? Entendeu? y el uruguayo un poco de folclore, me imagino. Não toquei, Uruguai não, Candomblé, assim, ó, tocaste con candomblé Uruguay. não toquei e nem Ah. música de artifício não Ay, bueno, toquei.
percusionistas. Mas Montevideo, toquei muy buenos. o axé, toquei, samba toquei, né? Pagode toquei também, cúmbia toquei também. Cumbia, mirá, qué impresionante. E hoje, nessa edição especial do Zona Paralela, então, falamos com ele, né? Professor, biólogo, aracnólogo, grande percussionista e nosso amigo. Que um orgulho estar contigo aqui. Eu que agradeço. Bueno, Muito obrigado, eu que agradeço. Até mais, gracias. tchau, tchau. Até mais. Esse tempo conosco e voltaremos com Una clase, Paralela ¿no? na Y próxima aparte, quinta-feira. no, bien hablado, rápido, bien explicado y sin términos muy cerrados, ¿no? Voltaremos na próxima Es quinta. do Zona Até mais, pessoal. Como una mesa de bar. Até. Chao, y muchas gracias al hombre ahí, Alemania 7-1, Fábio. Ô, mas eu que agradeço, pá. Foi muito bom conversar, tá louco? Bater um papo aí, tá louco? Fazia muito tempo que eu não conversava. Fantástico, Fazia muito tempo que eu não conversava. Fantástico. Ou no mundo da pesquisa, tu fica muito tempo sozinho, sabe? Aprendendo com o cara. Claro. Nossa. Aislado de Claro. todo. Pô, eu tive até problema com o relacionamento, né? Porque tu vai Me imagino. trabalhando. Si tuviera una mujer me patea. Chao, nunca más. Quédate con tus